Fala Brasil, fala América, mundo, brasileiros, imigrantes que estão aí nos prestigiando no nosso To Be Podcast, podcast esse que foi feito para estar trazendo história de imigrantes. Você que saiu do Brasil, decidiu cair mundo afora aí, a gente vai estar trazendo bastante história. Óbvio, a gente está aqui na cidade de Boston, nós vamos estar trazendo a nossa comunidade de imigrantes aqui nos Estados Unidos. E realmente vão vir histórias maravilhosas, histórias desafiadoras, emocionantes, histórias de vencimento, realmente de pessoas que chegaram aqui sem perspectiva e hoje já está com a estrutura de vida totalmente montada. Profissionais que aqui começaram a carreira e aqui já consolidaram essa carreira. Então vai ter muita história maravilhosa. E nós fizemos uma série, iniciamos agora uma série, já fizemos o primeiro episódio anterior, sobre profissionais de rádio. Basicamente, esses profissionais têm uma tarefa importantíssima, eles têm sempre levado para a comunidade as informações local, aqueles imigrantes que precisam estar sempre atualizados ali sobre o que pode ser, o que não pode ser feito, sobre questões de migração, sobre questões de direitos, trabalhos, e não mais do que diferente, também informações do nosso Brasilzão, do nosso país, deixando sempre atualizado do que acontece aí na nossa terra, seja na economia, seja na política, seja no esporte, que a gente é muito pegado a essa questão do esporte também. Então, nós vamos seguir aí, vão vir vários profissionais aqui. E eu quero iniciar aqui primeiro pedindo você, por favor, gosta desse assunto, quer ouvir a história dos imigrantes, quer ouvir o que eles têm para contar, vem aqui embaixo aqui, ó, inscreva-se no canal do To Be Podcast. Aí aperta o sininho apertando, você vai estar sempre recebendo a comunicação dos episódios novos que vão estar chegando. E nós vamos caprichar para levar bastante história interessante. Seja você que está no Brasil, que quer emigrar, tem curiosidade, quer entender, quer saber como que funciona tudo, quer saber das dificuldades. Ou para você que já está aqui nos Estados Unidos, que já está aí, que de repente vai que imagina que você está quase querendo desistir. Rapaz, não desiste não. Já vi bastante história aqui que realmente as pessoas conseguiram se reerguer aqui na América, e aí não desanima, não deixa o seu sonho ir por água abaixo, não. Você vai ver bastante história aqui que vai te motivar bastante. Patrocinadores, temos a Magui Toyota como nosso patrocinador master, para dar todo o suporte aqui da estrutura do podcast. Magui Toyota é uma concessionária americana há mais de 54 anos no mercado, e há mais de 10 anos vem atuando no segmento dos brasileiros, oferecendo para o brasileiro que está aqui nos Estados Unidos, principalmente na região de Massachusetts e New England, a oportunidade de estar comprando um veículo, seja ele um imigrante que não tem ainda a sua numeração de IT Number, Social Security, que tenha só o passaporte, ou que precise fazer o registro do veículo no nome de uma empresa. A Magui está totalmente estruturada para atender você, imigrante. É muito simples, entra no site da Magui Toyota, meutoyota.com, meutoyota.com, ou então no telefone de contato que é o 617 697 3106, 617 697 3106. A Magui Toyota tem uma equipe de profissionais que falam a sua língua português para atender você. Então fica a grande dica: quer comprar o teu carro, seja um Toyota 0 km, um seminovo de qualquer outra marca, o caminho é a Magui Toyota. Nós temos também aqui a Amparo. Amparo, nada mais justo que o nome, porque eles entraram agora no segmento de seguro de automóveis. O nome é totalmente ali, ó. Se você tem um acidente, as coisas começam a ficar complicadas, você fica totalmente perdido, você não sabe de fato para onde ir, o que fazer direito. Então nada mais justo que você ter um amparo nas horas difíceis da sua vida. E a Amparo Insurance veio para revolucionar o mercado de seguro de automóveis para brasileiros, sabendo da total realidade do brasileiro, carteira do Brasil. Eles fizeram um programa especificamente para atender você, imigrante brasileiro. A Amparo Insurance, vocês conseguem contactar através do site deles, amparoinsurance.com, ou no 855-741-2988, 855-741-2988. E temos também aqui a Ram Design. Ram Design foi a empresa que fez toda a estrutura aqui do nosso estúdio To Be. A mesa maravilhosa, toda a estrutura aqui foi realmente feita por essa empresa.
E você que quer dar um agrado, quer dar um presente, quer fazer ali aquela tábua de carne fancy, aquela tábua de frios maravilhosa, um coffee table, uma mesa de jantar, o que você quiser, é tudo peça única, exclusiva. Nem o Bill Gates vai ter uma igual à sua. Se você comprou, levou, é sua, no mundo inteiro não tem outra igual. Então fica a grande dica aí da Ram Design. Entre em contato no telefone 617 697 3053, 617 697 3053, ou acesse o Instagram da Ram Design, é ram.design, @ram.design. Aí você tem lá as fotos que tem colocado lá no Instagram, para você conseguir verificar aí o trabalho que eles têm feito, bem artesanal, bem direcionado. Liga e entra em contato com a Adriana Machado, e ela vai estar te atendendo, levando aí para você algumas das opções da Ram Design. Falando da Ram Design, o meu convidado de hoje está aqui, não poderia ser diferente, comunicador, uma pessoa muito importante aqui na comunidade, tem feito um trabalho espetacular dentro do teu programa dele, que ele tem há vários anos já. E é com muito orgulho que a gente vai estar recebendo esse convidado aqui hoje. E a Ram Design trouxe um presente para ele também, então a gente vai começar dando o presente da Ram Design para ele, para que ele já possa usufruir do presente dele ali. Mas eu gostaria primeiro de estar dando aí os parabéns e agradecer Eduardo de Oliveira, grande comunicador. Esse rapaz que está aqui há muito tempo já nos Estados Unidos. São quantos anos de América, Eduardo? Já são 22 anos, né? Cheguei em junho do ano 2000. Maravilha, 22 anos. 22 anos, passa rápido, Obrigado por me receber aqui, muito legal a estrutura. Passa muito rápido, nós vamos falar algumas aventuras que eu passei aqui, mas passa muito rápido sim. Quando a gente olha, passa um filme assim pra gente. Ó, que legal, cara. Obrigado mesmo. Essa daí é pra você colocar lá no seu estúdio, você tem um estúdio em casa? Eu tenho um estúdio lá embaixo também, lá em casa. Vou colocar. Obrigado pessoal da Ram Design aí, obrigado. Obrigado mesmo, com certeza. Deixa aqui do lado, ó. Ah, já tem um negócio aqui. Tá, beleza. Peraí, deixa se ela vai conseguir ficar. Vamos colocar aqui. Sim. E assim, né? Ou então põe ela perto da televisão. Não vai ficar não, né? Põe perto da televisão aqui. Dá pra pôr aqui? Só escorar perto. Só escorar aqui? Põe na televisão. Pode em cima da televisão. Posta na televisão. Pode escorar? Pode. Levanta ele Pode em levantar. pé, em pé. Pronto. Já ficou. Beleza. Já ficou lá. Qualquer coisa que cair, a gente pega lá. Mas dá nada, muito não. muito obrigado, com certeza. Inclusive vai marcar a minha vinda aqui. Toda vez que eu olhar lá no meu estúdio, eu vou lembrar também. Vamos fazer um brinde? Vamos então, vamos começar com o brinde. Vamos lá. Obrigado mais uma vez, Eduardo de Oliveira. Eu que agradeço, obrigado. E esse foi o que eu escolhi, né, Adriana? Tá ótimo. Gostou? Gostei, muito bom. Então, Rio de Janeiro. Sim. Tinha uma curiosidade minha aí, porque eu nasci em São Paulo, fui criado em Minas Gerais, entendeu? Ok. E em São Paulo tem mais ou menos essa questão que eu vou levantar aqui agora, no Rio de Janeiro também. Porque São Paulo, quem nasce na capital, ele é paulista. Uhum. Quem nasce no interior é paulistano. Sim. E no Rio de Janeiro, quem nasce no grande Rio de Janeiro, ele é fluminense. E quem nasce no interior é carioca. É o contrário. Quem nasce na capital é carioca e quem nasce ao largo, como eu nasci, é fluminense, tá? Eu tenho até um amigo que brinca com isso, né? Falando que você não é carioca, você é fluminense. Mas a gente, lá dentro do Rio, a gente não fala muito isso, é todo mundo carioca. Mas tem essa questão, sim. Eu acho que o Rio cresceu muito e aí começaram a determinar quem é mais carioca do que o outro. Mas eu acho isso uma bobagem, até porque a gente não escolhe onde nasce, né? Agora, mas tem essa questão, tem. Imagina se o camarada é flamenguista, vascaíno. Então, vai chamar de fluminense. Exato. Tem ainda mais uma outra questão que não sou fluminense. Entendeu? Mas tem essa questão, sim. Mas eu nasci em Belford Roxo, que hoje é uma cidade independente, mas na época eu nasci em 74, né? Sou de fevereiro de 74. Era junto de Nova Iguaçu, né? Eu nunca morei em Belford Roxo, minha família morou. Eu sou de uma família de classe média, né? 4 irmãos, e eu sou caçula. Então eu nasci e morei em Nova Iguaçu, que hoje tem mais de 1 milhão de habitantes, cresceu demais. Então o nascimento foi em Belford Roxo, mas praticamente a família já estava ali. Sim, em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Eu nasci com o mesmo
obstetra que os meus outros 3 irmãos nasceram e ele era de um hospital em Belfort Roxo, né? Meu pai, a família dele é portuguesa e morava em Belfort Roxo. Eu tenho tio em Belfort Roxo até hoje. E é uma cidade que, assim, eu tenho carinho e tudo. Tem muita gente pobre ainda lá, né? É uma cidade que cresceu muito, muita gente ficou bem de vida lá, tem grandes casas. Mas Nova Iguaçu era o ponto porque era muito maior. E Belfort Roxo cresceu hoje, tem prefeito Qual a também. distância de Nova Iguaçu para a capital, para o Rio de Janeiro mesmo? Pro Rio de Janeiro é uns 45 minutos, Não é dependendo tão do longe, trânsito, 1 hora e tal. Aí tem a Avenida Brasil, né, que liga e tudo. A linha amarela, vermelha? Linha amarela também ajuda. A vermelha é mais adiante. Linha amarela passa por Nova Iguaçu, ajudou demais, ajudou demais. Mas Nova Iguaçu cresceu bastante também. Então Eduardo é o caçula de 4 irmãos. Sim. Só teve homem lá em casa. Só homens. Eu sou o caçula, o primeiro é 9 anos mais velho que eu, o segundo 8 e o terceiro 5. Então eu não tive convívio de amizade na rua. Cada um deles já tinha outra amizade, entendeu? Porque eles são acima de mim, no mínimo 5 anos. Mas eu sou de uma família de classe média, né? No começo era classe média baixa, depois meu pai foi crescendo na carreira dele. E eu era muito observador, por ser o último, né? Eu via o... Mimado também, talvez, né? Talvez mimado não seja a palavra, mas assim, eu apanhei menos. Ok. Pode dizer isso. Por quê? Porque eu via os erros dos meus irmãos e não cometia, entendeu? Claro. E aí meus irmãos falam, eles falam, mimado, não apanhou e Um tal. amigo meu me mandou um memezinho outro dia, mandou a foto de um chinelo havaiana. Sim. Falando, naquela época já existia drone. Era mais Voava ou menos pra lá e pra assim, cá. Tá voando. Eu apanhei de tudo quanto é tipo também, de galho de goiabeira, um monte de coisa. Uau. E a escola, então, foi escola pública? Você teve uma escola particular? Escola particular, mas a minha mãe trabalhava na escola. Eu tenho algumas histórias interessantes sobre isso, porque minha mãe era professora da escola e eu não pagava a escola, né? Ok. Então eu fui todos os 4 filhos foram a mesma escola que se chama Instituto de Educação Santo Antônio, escola de freiras, que tinha meninos e meninas, e eu acho que minha formação moral vem por causa desse lado religioso, embora hoje eu não seja religioso, tenho a minha fé, acredito em Deus, mas eu não sou religioso. Acho que o jornalismo um pouco me deixou o coração um pouco mais pesado, e questões como pedofilia de padres e coisas que eu vejo também na igreja evangélica me tiraram um pouco da religião. Já frequentei igreja e tal. Fechando esse parênteses, mas eu vim de família, meu pai trabalhava como gerente de contabilidade e depois foi crescendo. E uma coisa interessante, Ricardo, é que ele só não cresceu mais porque não sabia inglês. Certo. E isso é interessante, porque lá em casa, meu pai botou todo mundo para estudar inglês, que era o CCAA. E, cara, família de classe média, assim, meu pai ficava 4, 5 meses sem pagar e no final pagava tudo. Entendeu? Mas assim, a gente vivia com medo disso, né? Não pagou a escola de inglês e tal. E aí tinha o curioso que olha só como que a vida é. 4 irmãos, todos os 4 iam estudar. O mais velho acabou não estudando muito porque ele foi para a Marinha muito cedo, aprendiz de marinheiro lá em Vila Velha, no Espírito Santo. Então ele foi para lá com 16, 17 anos, aprendiz de marinheiro. Então ficaram os outros estudando. Aí tinha o número 2... gostava de estudar, o número 3 não gostava, o número 1 que começou a estudar e depois parou por causa da Marinha também não gostava de estudar, e eu, o número 4, eu gostava. E aí, o que acontece? Eu e o número 2, a gente ia aprendendo, os outros não aprendiam. Só que na hora de vir para os Estados Unidos, a gente vai falar mais adiante, foi o número 1 e o número 3 que não gostavam de estudar inglês que vieram. E aí, quando eu vim visitar eles sabiam muito inglês e eu não sabia nada. E apesar de ter estudado. Quanto tempo? Eu estudei 6 anos e meio de CCAA, até o nível 10 ou 11, não me lembro. E eu consegui estudar quando eu era muito jovem. Então, desde 9 anos, 10 anos, eu estudava inglês, até os 19 anos. E olha que é uma idade que realmente o aprendizado ele entra bem mais fácil, né? Sim, é legal isso, porque quando a gente vai crescendo, as coisas são mais fáceis de aprender e a gente tem mais recursos para aplicar, né, o ensino. Só que não tinha a prática, né, do inglês. E a sua mãe dava aula de que matéria? Minha mãe era professora de ciências e depois ela foi professora de religião na escola. E aí o curioso é o seguinte, ela era minha professora também. Ela me deu aula na 3ª e na 4ª série. O curioso é que em religião eu tirava 10, porque tudo que eu pensava de religião vinha dela, né?
E em ciência eu tirava 6, 6,5. Eu não tirava muito. Não curtia nota muito boa. a matéria da ciência. Né? Não, quando eu era criança eu era meio, vamos dizer assim, meio lazy, como é que fala? Meio Preguiçoso? de estudar. Ok. Aí depois, quando eu comecei a ir para perto do segundo grau, aí eu comecei a me interessar mais pelo estudo. Mas Sim. eu tenho até um fato curioso que eu, na terceira série, eu estudava à tarde, tinha muitos amigos, e aí, olha só como são as coisas. Um imigrante chinês no Brasil, o nome dele brasileiro era Márcio, mas o nome dele chinês verdadeiro era Vong Chong Tang. O Vong foi estudar. E o tanque eu tomava com força naquela Ah, época. até hoje a gente brinca com ele isso. Ele veio me visitar outro dia. Veio me visitar aqui outro dia. O Vong foi estudar na terceira série e aí a gente ficou amigo. Eu tinha uns caras que faziam bullying contra mim e o Vong me defendia. E o Vong fazia aquelas coisas de ninja, ninguém queria brigar com ele. E o olho puxadinho, né? E o povo acreditava que ele ia lutar. E ele só fazia os gritos, né? Aí eu ficava atrás dele, que eu era magrinho já e tal. nasceu ator aí. Aí ele falou, minha mãe quer que eu estude de manhã. Vamos estudar de manhã? Aí eu falei, cara, eu não vou largar meus amigos e tal. Acabei indo estudar de manhã por causa de um imigrante. Aí fui estudar de manhã, conheci Mas te protegia, outro né, grupo. Eduardo? Não, tinha isso. Mas a minha mãe adorou porque estudar de manhã, porque eu caí mais na turma dela, na quarta série. Se eu ficasse à tarde eu não ia cair, porque ela dava aula de manhã. E aí tinha fatos curiosíssimos. Minha mãe sempre foi uma professora à frente do seu tempo. E ela, na aula de ciência, ela ensinava sobre sexo. Para crianças de 10, 11 anos. Na aula de ciência. De ciência. Mas era bem, assim, bem... Light. Bem light, bem criança. Aí minha mãe abria para todo mundo perguntar. Ninguém queria fazer pergunta. Então o povo vinha para mim e fazia pergunta para eu perguntar à minha mãe. De sexo. E eram as coisas mais doidas. Eu não lembro, obviamente, tinha 10 anos. Ficava com vergonha de fazer Todo mundo com vergonha. E aí, o que acontecia? Eu ficava com vergonha que eu tinha que ir lá na frente fazer a pergunta pra ela, e aí eu não sabia se eu chamava ela de mãe ou de professora, né? Que era uma coisa assim, eu não vou chamar de mãe na frente de todo mundo. E eu não vou chamar de professora porque é minha mãe primeiro, entendeu? Confusão Então, na sua cabeça. aí o que minha mãe fez? Porque tava vendo que ninguém queria fazer pergunta, só faziam pra mim, não pra ela. Aí ela fez o negócio escreve no papelzinho, sem nome, bota aqui. E eu não vou saber qual é a pergunta, eu vou embaralhar e pronto. E aí começou o text message. É verdade. Isso foi o quê? 84. 84. 1984. Legal. Text message no papel. Me parece que seu pai também teve um trabalho aí com música, né? Sim, meu pai era gerente de contabilidade e era gerente dos bons, muito honesto, cara. Meu pai, eu nunca vi ele fazer nada de errado. E eu posso te dizer uma coisa, cara. Se meu pai não seguisse o caminho da honestidade que ele seguiu, a minha família seria rica. Eu te digo o seguinte, ele trabalhou na Sony Music. Ele trabalhava primeiro a CBS, era uma produtora de disco, e a Sony Music japonesa comprou. E aí ele era o cara que recebia os fiscais. Os fiscais queriam propina dele de dentro da empresa. Tipo assim, achei isso aqui errado da empresa. Se você quiser, portanto, eu te dou. Então ele que assinaria o cheque para pagar para os caras. Ele falava, não, eu morro aqui na sua frente, mas eu não assino nada. E a empresa gostava dele por causa disso. E meu pai, filho de português, sempre foi muito, muito honesto. E eu levo muito isso dele, assim, da coisa de o nome vale mais do que qualquer outra coisa, né? Porque você pega esse dinheiro aqui, o seu nome vai embora, você vai perder tudo o resto, né? Isso. E aí ele falava isso. E ele não cresceu, como eu falei na introdução, porque ele não sabia inglês. Aí ele botou a gente pra estudar inglês. Então o negócio da música ele trabalhando na gravadora, nós, filhos de funcionário, a gente tinha o direito de ter 10 CDs ou LPs na época, de graça. Então chegou uma época que eu pedi o CD pela capa. Falava assim, ó, eu quero ouvir isso aqui. Botava na lista do meu pai e ele trazia. Qual é o estilo que você curtia mais? Cara, eu ouvi de tudo, mas eu gostava dos lançamentos. Roberto Carlos, todos os lançamentos a gente ouvia. Balão Mágico na época. O Balão Mágico tinha um negócio interessante que foi o único dia que eu vi meu pai sentar com a gente para ouvir um disco. Que era uma pessoa muito séria, muito... E ele cantava aquelas músicas com a Simone, com o Djavan gravando junto, sabe? Djavan também era outro muito presente. Jairzinho, né? Também. Jairzinho. Djavan era muito presente na nossa vida, porque o CD chegava, meus irmãos ouviam, eu acabava ouvindo. Acho que tem um show dele até vindo aí agora. Djavan?
É, não tô sabendo, não. Acho que tem alguma coisa. Mas então a música sempre foi presente na minha vida e eu tenho os dois lados do meu pai e da minha mãe. Meu pai é mais sério, eu tenho esse lado sério, mas minha mãe é muito comunicativa, né? E aí, segundo grau, falando de escola ainda, eu fui estudar patologia porque na mesma escola, porque a minha mãe queria que eu fosse médico. E eu achava, vou ser médico. Aí um dia eu fui, teve aquele negócio de tirar sangue, né, pra ver como que tira. Isso. Até uma amiga minha num grupo do WhatsApp da escola, né, até hoje a gente se fala, ela falou: "Eu fui tirar seu sangue e você quase desmaiou". Então eu vi ali que eu não conseguiria ver sangue. Não ia funcionar. Não ia. Aí quando eu fui colocar a seringa no braço do outro amigo pra eu testar fazer, eu não consegui, cara. Aí eu vi, não tem como ser médico, não tem jeito. E eu sabia que eu gostava de falar muito e tal, e aí fui pra comunicação. Legal. Entendeu? E aí, basicamente, você forma o segundo grau, vai prestar Sim. vestibular, né? Eu fiz pré-vestibular num colégio chamado Equipe, que era muito bom. Passei um ano no pré-vestibular. E aí eu passei para comunicação social, com concentração em... Aí você escolhia depois de 2 anos, jornalismo, relações públicas ou publicidade. Eu escolhi publicidade. E aí no último ano, na Gama Filho, no Rio de Janeiro, que infelizmente acabou, né, tragicamente há uns anos atrás, e era uma das melhores faculdades particulares. Aí no final eu fiz passei num concurso para bolsa para agência de publicidade da Gama Filho, e fui aprovado, e eu era o atendimento, que era a pessoa que ia nos clientes, né? Que Certo. tem uma ligação com o que eu faço hoje, que eu vou nos clientes também. Visitar os clientes. É, e aí eu tive uma bolsa de 50%. Aí na estava já faculdade. ligado um pouco à área de vendas também? Ou Sim, era... área de vendas também. Ok. Mas nesse caso, como era uma agência de publicidade interna, os nossos clientes eram os departamentos. Entendo. Entendeu? Aí eu ia lá. Rapaz, já que é pra contar tudo aqui, teve até um cliente meu que era uma decana, uma mulher que era topo lá do... Não lembro qual é a área de disciplina. Rapaz, eu fui lá, eu e o chefe. O chefe era o Amaro, o nome do chefe. E o chefe foi comigo e só eu e ele como atendimento. Rapaz, a mulher, minha cliente, não tá com a meleca no nariz, cara. Uau. E eu não conseguia. Eu não conseguia mudar o foco. E o Amaro falava assim: olha pra mim, olha pra mim. E eu falava com a mulher e não conseguia. E aí a mulher com a melecona. E eu pensando assim: eu falo ou não falo pra ela? Não vou falar, eu não vou falar. E fui falando e as coisas que eu tinha que falar, né? Pra vender, e ela falando, e a meleca pendurada. E eu não conseguia, cara, me concentrar. Eu não conseguia. Eu sei, cara, que era assim, o departamento da Gama Filho que a gente ficava era de um lado, perto do prédio de comunicação social, o prédio da mulher do outro lado da universidade. O Amaro veio comigo de um prédio até o outro falando dessa mulher: você não pode falar nunca pro cliente que ele tá com aquilo no nariz. Nunca, nunca, nunca. Aí eu aprendi, né, aquilo o que vale é a venda, aquilo ali é um detalhe e não concentra no detalhe, concentra na venda. Foca. Então eu trabalhei 1 ano nisso E o estágio da Embeleze começa quando? Bom, a Embeleze vem no último ano de universidade. Eu, como todo jovem, desempregado ainda na universidade e tal. E aí, cara, foi um negócio interessante que é o seguinte: eu via os classificados do jornal O Globo, né, que era o jornal que a minha família assinava, e aí eu decidi fazer um currículo diferente, porque eu via que todos os currículos eram uma folha assim grande, com as páginas e tal. Isso aí é muito usual, muito comum. Aí eu, para me destacar, eu peguei a folha, dobrei 3 vezes, então ficou aquela tirinha assim dobrada. Aí eu peguei uma foto, nessa época os computadores estavam avançando, né? Isso foi o quê? 95 para 96. E a internet já existia, porque foi em 94 a internet. E aí eu peguei uma foto e botei: Moreno Alto procura. Aí lá dentro uma vaga na sua empresa. E aí eu falava o que eu tinha, né? E eu não era nem moreno, já era alto, mas muito branco. E aí olha o que aconteceu. Na Embeleze, no setor de publicidade, de marketing, o cara que era o recrutador foi pegar os currículos e o meu caiu. Porque o meu era fininho e pequeno. Aí ele foi e viu. E o nome do cara se chama César Rai, que era um cara que trabalhava muito tempo lá. E viu, pô, esse cara aqui foi criativo, vamos ver quem é. Aí mandou me chamar, liga pra esse cara aqui. Aí me ligaram, né? Eu doido pelo emprego e tal. Aí quando cheguei, era o setor de marketing da Embeleze. Fui entrevistado por um cara chamado Flávio Cola, que era um cara que sabia 6 línguas, morou na França. E eu fui uma espécie de pupilo dele, assim. Ele me protegia dentro da empresa.
E esse cara via que eu era tipo assim, um diamante bruto, que eu não sabia nada, mas eu tinha potencial para crescer. Vou lapidar. E eu não me achava criativo. Eu achava que eu podia vender, mas eu não achava que eu podia criar. E aí o primeiro produto, aí eu ganhei a vaga como redator de publicidade, o primeiro produto que eles me dão é depilação de mulher. E eu falei, caraca, eu não sei nada disso, né? Depilação de mulher. E era assim, uma empresa da Argentina que a Embeleze ia só mudar o pacote e ia fazer as propagandas. E aí é o nosso negócio. Aí a primeira propaganda que eu fiz pra esse era Max Depil, o nome do negócio. Aí tinha aquela cera quente, tinha um negócio de puxar, tinha tudo, né? Aí a minha propaganda era assim, o seu desconforto está por um fio. Aí eu começava a falar, aí tal. Aí eu falava, isso aí, cara, você resumiu tudo tal, beleza. Aí passou isso. Mas nunca lançaram esse produto, porque teve um problema lá na Argentina, não sei o que, nunca lançaram. Era aquelas coisas de apropriação de uma marca, tipo o que faz com novela, Chiquitita na Argentina e vem pra cá. No México vem pro Brasil pelo SBT. Eles faziam isso com produto. Aí o outro produto que eu fui lançar, Camu Camu, que era uma fruta lá da Amazônia, que tem 70 vezes mais vitamina C que a laranja. Caiu no meu colo. Tinha eu e o Ricardo, que era Ricardinho. Igual açaí, né? Mas era um negócio que não é bom de comer nem nada, porque é muito ácido. Só que era pra botar no cabelo. Olha como que são as coisas, publicidade. Aí a minha chamada era assim, exagerada. Tem 70 vezes mais vitamina C que a laranja. Aí todo mundo do marketing falou, rapaz, esse cara é bom, não sei o que, vai ser bom. Aí eu cheguei para entregar para o presidente da empresa, que chama Itamar Serpa, um deputado federal. E o Itamar Serpa falou, não, mas isso aqui tá muito água com açúcar, exagerada por quê? Aí eu li embaixo, é para chamar o povo para ler embaixo. Aí ele falou, não, muda aqui, pronto. Aí eu fiz o lançamento, essa foi. Mas olha só como a publicidade foi esmorecendo na minha vida, porque eu vi que era um mundo de frases prontas, que eu estava aprendendo a fazer, mas ao mesmo tempo um mundo que escondia coisas também, porque nem tudo que se falava na publicidade era verdade. Então, por exemplo, esse grupo essa família de produtos, como a gente falava, Camu Camu, a mulher do laboratório, a química, se chamava Vanderlina na época, ela falou para mim, Eduardo, o momento que se abre o negócio do shampoo, a garrafa do shampoo, vitamina C evapora. Porque o concentrado que a gente coloca vai embora na mesma hora. Cara, no mesmo dia eu fui lá no presidente da empresa e falei, isso aqui é uma mentira. Aí o cara falou, Eduardo, não trabalha com o que está na tua cabeça. Trabalha com o que está na cabeça do cliente. Se o cliente acredita que tem vitamina C, nós vamos falar que tem. E eu saí dali mais uma lição, né? No mundo dos negócios. Exato. Vendeu pra caramba esse Camu Camu. E era bom o negócio, era bom. Essa empresa, você deu uma ideia? É curioso também, porque eu não sei, não me recordo muito bem, onde foi feito um teste, né? Sei lá, vamos dizer que você tem dor de cabeça, você vai tomar o Doril aí no Brasil que eles falam, o Tylenol aqui, que é Tilenol no Brasil. E ali, óbvio, tem um composto ali dentro ali que vai melhorar a sua enxaqueca, dor de cabeça, seja o que for. Então eles pegaram, sei lá, 100 pessoas do lado esquerdo para fazer uso do medicamento e colocaram outras 100 pessoas do outro lado também para fazer uso do medicamento. Mas era o placebo, é isso que você vai falando. Só que do lado direito eles colocaram simplesmente um pó ali dentro. Sim, né? Um açúcar, alguma coisinha. Exatamente. Então eles foram fazendo toda uma triagem disso daí e chegava no final que a turma do lado de cá que estava tomando açúcar falou que o negócio era bom demais, que a cabeça melhorou muito. Então eu acho que o subconsciente às vezes vai muito essa questão, né? De você estar ali e uma vez que falaram para você que aquilo é bom para dor de cabeça, parece que você vai naquilo e vai crer que é bom para dor de cabeça. É a sugestão do próprio corpo. Até hoje é usado assim, até para fazer vacina também tem o placebo, o grupo do placebo. Né? E aí não pode ter o grupo que está tomando açúcar ser melhor do que o outro. Porque aí, se a pessoa sugerindo ela faz, o remédio não está fazendo nada. Mas o negócio do marketing que eu achei interessante e ao mesmo tempo me deixou um pouco preocupado. Será que eu quero fazer parte desse mundo? Será que eu não quero? E era uma empresa, até hoje, né? Embeleze, dos produtos Sempre Bela, tá? Uma empresa top no segmento classe C, classe D, tem muita coisa de Enê, tem creme para o cabelo. Tem várias histórias. Eles testavam gel no meu cabelo. Meu cabelo sempre foi muito liso.
Então, se pegasse no meu cabelo, eu ia pegar todo mundo. E eles lançaram, outra coisa interessante, o Itamar Serpa vinha para cá, para os Estados Unidos, e via tudo quanto é tipo de produto, e levava uma mala cheia de produtos, jogava lá no marketing na gente. E a gente caçava lá aqueles produtos tudo americano, né? Eu sabia um pouco do inglês, que eu estudei 6 anos e meio no CCA. E aí eles lançaram lá no Brasil um shampoo chamado Mane and Tail, e que significa crina e cauda. Shampoo de cavalo para uso humano. Quem lembra disso? Lançaram isso. Shampoo de cavalo para uso humano. Se bem O que negócio era um naquela sucesso. Se bem que, Eu uso shampoo de cavalo. Sucesso se geral. bem que naquela época eu tinha cabelo, né? Então aí podia, de repente, lembrar mais... Você podia lembrar. mas não... Até hoje. Não, tem até hoje. O que eu lembro no Brasil muito é o tal do Neutrox. Neutrox era um dos concorrentes nossos. Mas esse negócio do shampoo de cavalo fez um sucesso e a empresa daqui queria processar a empresa de lá, porque copiou a Plágio. ideia. Plágio e tudo. Aí o Itamar Serpa, que tinha Costa Quente no Brasília, falava, então processa, vamos ver o que dá. Porque aqui no meu país você não manda, que eram os americanos reclamando. Exato. Aí depois eles foram lançar, que aí é onde o marketing quer ir, que o povo não aceita. Lançaram o shampoo de cavalo para uso humano para criança. E aí era o shampoo light. Aí os reviews, né, as revisões eram, meu filho não é cavalo. Uau. Não deu certo. O tiro saiu pelo pé. E ó, o Mane and Tail original, no meu cabelo ficava grosso, eu não gostava. E o light ficava ótimo. Eu adorava o light. Eu usava em casa. Então, assim, nem sempre o marketing tá vendo o que o público vê, né? E dentro da Embeleze você chegou a criar também conteúdo para Xuxa, para... Sim. Sim, eu cheguei a fazer texto que a Xuxa falava. Nós éramos 2 repórteres, eu e o Ricardinho, e a gente chegou a fazer texto que o Raul Gil falava. Eu fui uma vez no Raul Gil, né? Até foi a primeira vez que eu andei de avião na minha vida, aos 21 anos, 22 anos. E aí a gente, no Raul Gil era uma pessoa que ia lá, que era uma demonstradora, e a gente falava o texto que ela ia falar, e na Xuxa a gente dava o texto que ela ia falar. Mas era tudo em Embeleze, sempre bela. Aí depois teve os antes e depois e tal. Aí depois eu saí de lá. Mas era legal ver A o trabalho. Embeleze que fazia aquele quadro do antes e depois? Sim, sim. A Embeleze que estreou isso antes e depois outros copiaram, mas a Embeleze fez muito tempo, porque a Embeleze ficou conhecida como Sempre Bela, que era uma linha de cremes e tal. Foi muito legal trabalhar nessa área, porque a gente via que entra crise e sai crise, a mulher do Brasil, pelo menos a do Rio, não economizava na beleza. Era anti... E eles também começaram nessa época, penso eu, também a questão da franquia, né? Instituto Embeleze. Sim, e foi na época que eu estava lá. E eu via o pessoal do Instituto, e é trabalhar com o sonho das pessoas, e trabalhar com o sonho da mulher. Então eu ia lá porque a gente tinha um andar do marketing e tinha nesse andar um salão de cabeleireiro, no 3º andar. E aí a gente via como as mulheres chegavam lá e falavam bem e tal. E o Instituto já era uma coisa da franquia, como você citou, para que a mulher que era cliente tivesse o seu próprio salão ou vendesse e tal, entendeu? Então já era uma expansão da Embeleze. E aí nós estamos falando em que ano isso? Isso foi... Trabalhei na Embeleze de 96 a 99. Certo. E como que surgiu a ideia de... Vamos chegar agora nessa fase em que a gente sai do Brasil, vamos passar para a América. Me parece que um dos seus irmãos foi o Sim. pioneiro, vamos dizer assim, da família, né? Sim. Que decidiu migrar, que decidiu, de fato, sair fora do país de origem, né? E sair. Ele Sim. era casado, ele era solteiro. Sim, ele casou e veio para cá. A tia da esposa dele trabalhava na Globo, no setor burocrático. Largou o emprego para vir morar aqui. Ela mora até hoje. Aqui, mora em Low, tinha imã. E ela veio antes, em 90, e meu irmão veio em 91. Eu não estava nem na Embeleze ainda, eu estava ainda no pré-vestibular. Meu irmão veio para cá em 91, depois o segundo irmão veio em 93. 93 foi o ano que entrei na faculdade no Brasil. E aí eles mandavam fotos e tudo, falavam como era aqui. Nessa época não tinha nem Globo ainda, então era tudo fita, né? Não sei se você pegou essa época Claro. de fita e tal. Ainda tinha que deixar o nome na fila lá para pegar Sim, o Big e aí- Brother, novela da Globo. Tinha gente que Jornal viu o Nacional. Fantástico chorando. Né, por causa de saudade do Brasil. E aí uma fita, entrega logo porque a outra pessoa tem que pegar a fita e tal. Exatamente, Então era uma outra época. E aí ficou de 93, que veio o segundo irmão, até 98 sem ninguém vir. Aí eu vim, que aí chega o ponto que eu decidi morar aqui. Mas eu vim em 98 com uma namorada que eu tinha.
Ok. E aí a gente estava junto e ela queria morar aqui. E eu não, porque eu era, assim, eu tinha o meu emprego, gostava de trabalhar na Embeleze, tinha o meu carro próprio e tal. Tava numa fase boa e conheci ela. E essa namorada tinha uma filha, que eu tratava como se fosse minha filha, que se chama Yasmin, e a namorada se chamava Janaína. E aí a gente veio em 98 e ela falando, nossa, aqui é maravilhoso, sei o que e tal. E os meus irmãos que eu fui visitar, que eu vim por Nova York, né? Passei uns dias lá e tal, como turista. Comecei a ver que meu inglês não servia pra nada, né? Assim, 6 anos de 6 anos e meio de CCAA. E a pessoa, aí eu falo, thank you. A pessoa fala, you're welcome. Que porra é essa de welcome? Nunca ouvi falar nisso. Nunca me ensinaram isso. Não sei. Aí a Janaína, o que eles estão falando? De excuse me. Eu falava com... Não, excuse me era... Me enrolava a cabeça, né? Eu falava com os taxistas, né, do Paquistão e tal, eu me virava bem. E aí a Janaína ficava, não, meu namorado sabe inglês. Quando o americano vinha falar comigo, eu não entendia nada. Nada. E, cara, o tal do Have Go On, pra mim aqui, dava parafuso na cabeça. Eu ficava tentando fazer a tradução no pé da letra da coisa, eu falei, tem alguma coisa, não entra. Não, a gente vai vendo o dia a dia. Aí eu fiquei aqui um mês, acho que não foi nem isso, 2 ou 3 semanas. E a Janaína queria ficar, mas eu não queria, né? Aí voltamos. Aí no ano seguinte eu vim como turista para ir na formatura do meu irmão, 99. Meu irmão Luiz Antônio, que era o segundo que veio. Aí quando eu voltei em 99, eu falei pro meu terceiro irmão, olha, lá tá muito bom, você devia ir. E aí, minha mãe, meu pai e esse meu outro irmão vieram. Eu fiquei lá em casa, no Brasil, sozinho. Aí, ele ficou aqui, né? O terceiro. Então, agora eu já tenho 3 irmãos aqui. E aí, veio o ano 2000. Eu separei da minha esposa, da minha namorada na época, e perdi o emprego na Embeleze. A Embeleze fez um corte lá e o nosso setor era o último a cortar. Porque eles achavam que aquilo ali era o coração da empresa. Mas aí cortou. Aí como o outro redator, Ricardinho, tinha uma filha e eu não tinha, aí eles falaram, ó, você é solteiro, você vai arranjar outro emprego e tal. Beleza. Aí eu fiquei de vir pra cá pra recuperar o amor da minha namorada. Que é a verdade, né? Ok. Nesse caso. E ela veio depois. Porque ela sempre deixava claro que ela tinha interesse de vir pra cá. Sempre quis morar. E eu não queria. Aí ela veio. Aí aconteceu um fato curioso de família, porque... O Natal do ano 2000 foi o único Natal, desde que o meu primeiro irmão veio pra cá, que minha família se reuniu toda. Os 4 irmãos, meu pai e minha mãe. Aí você? E eu. Aí até no Amigo Oculto eu tirei minha mãe me tirou, aquela coisa toda de família e tal. E a Janaína tava aqui. Aí a gente foi fazer uma foto de família com a irmã da esposa do meu primeiro irmão, que era casado com uma americana, ela mora em New Hampshire. E aquela foto, assim, de, sei lá, na época era $400 uma foto pra botar na parede, grandona, com... Toda produzida. Toda produzida. E cada um com as suas namoradas ou esposas. A minha era namorada, os dos outros era esposa. E aí... Então ali era oficialmente família. Oficialmente família, com meu pai e minha mãe. Namorada não é família. Não, namorada, aí é que vai chegar o ponto. Sabe aquela foto que tem o background assim da foto com a coisa meio rústica pra mostrar que é família, aí todo mundo com um tom de cor, aquela coisa meio cafona e tal, mas todo mundo faz, né? Aí tô lá eu, a Janaína do meu lado, e aí veio o meu irmão, o Dennis, que é o que veio em 91, mais velho, hoje ele mora no Canadá, e falou assim pra mim, separado, você não vai botar essa mulher na foto, vai? Aí eu falei, por que não? Ela é minha namorada. Porque ela vai embora, vai te abandonar e essa foto vai ficar ruim pra gente. Você vai botar ela? Eu falei, não, ela vai ficar, ela vai entrar na foto. Entrou na foto, ninguém tem essa foto. Porque ela foi embora. A mulher entrou na foto e... Deu barro. Entrou na foto e saiu da minha vida. Uau. Duas fotos com ela e sem ela. E a família não tem a foto. Ela mesma, na época, falava assim, não precisa entrar na foto. Mas eu falei assim, pô, eu vou aparecer sozinho lá na foto. Mas já tava querendo te A mulher avisar, tá aqui. né, Eduardo? Já tava. Ela voltou pro Brasil por causa da filha dela. A filha dela não tava aqui e tal. Aquela coisa aí não deu certo. Aí eu passei um tempo meio perdido. Tomava umas biritas com os amigos. Conheci uns 2 amigos baianos. Ok. Que bebe, eles falam até bebe água, né? É. Nossa senhora, os caras bebiam muito, eu não conseguia acompanhar. E meio perdido geral mesmo. E aí, nesse momento, é o momento de fato que você chegou e ficou, né? Eu fiquei, porque isso já era final de 2001.
né? Aí teve o negócio do 11 de setembro, eu morava com o meu irmão, que é o número 2, ele tinha comprado casa, eu ajudei tudo lá no... tinha open house que ia lá para comprar casa, eu ajudei e tal. Aí ele vai embora, o meu irmão número 3, que veio para cá antes, né? Isso era New Hampshire. New Hampshire, ele vai embora depois do ataque de 11 de setembro, no final de 2001. Vai pro Brasil para ficar, e ele já estava desde 91. Certo. Aí eu fui morar com os amigos. E nisso eu conheci a minha namorada, que virou minha esposa, que era a Luciana Ok, Bastela. Batistella. Luciana tinha chegado recentemente. E aí, quando eu fui morar com os amigos, a Luciana morava na casa com um casal e um menino. O menino até se chamava Eduardo também. Dudu, né? E aí o menino não deixava a privacidade dela, que ela ia fechar o quarto lá para se arrumar, e o menino abria a porta e tal. E aí a Luciana foi morar com a gente. A gente morava, eu, Luciana e mais 3 pessoas, 5 num apartamento de 2 quartos. E era terrível. Em Milford, New Hampshire. Famosa história de imigrante quando chega Exato. aqui. Aí, aquele apartamento foi terrível. Tudo sujo, tudo... Aí depois de um tempo nós fomos morar, eu, Luciana e uma outra amiga baiana, numa casa, né, de 2 andares e tal. E aí eu comecei minha vida de imigrante, trabalhando tudo quanto é emprego, né? Já trabalhei em festa como busboy, em levar comida na mesa, em 2002. Já trabalhei em limpeza de escritório. Já trabalhei com a Luciana. Frentista de posto de gasolina. Aí, quando eu estava sendo frentista, que frentista aqui é diferente porque não é self-service, né? Cada um vai lá e bota gasolina. A gente fica lá dentro. Isso. Tira o lixo e tal. Mas eu trabalhei no posto de 2002. E tem o caixa também, né? Quando a pessoa quer pagar em cash. A gente faz o caixa, tudo. 2002 a 2006, começo de 2006. Eu trabalhei nesse posto. E trabalhando no posto em New Posto Hampshire Shell. ou em Massachusetts? New Hampshire, National New Hampshire. Era posto Texaco, depois virou Shell. Aí tinha uns brasileiros que trabalhavam lá e um deles era o Gilberto. E aí um dia eu fui trocar o lixo do lado de fora, era uma noite assim no final de semana e o Gilberto estava lá dentro. Aí entrou um cliente e o Gilberto falou assim, Eduardo, falou pelo sistema de som. Falava em português e os clientes não entendiam. Aí, Eduardo, tem um cliente aqui que tem um cartão Harvard Visa. Eu acho que esse cara trabalha lá na universidade. Você sempre falou que gostaria de trabalhar lá. Vou perguntar para ele se tem emprego lá. Aí, pode perguntar. Aí ele perguntou. Aí o cara falou, tem sim, no setor lá do museu e tal, para segurança. Aí eu falei, eu quero. Me dá uma dica aí de quem eu falo lá. Ele indicou o John, que era um ex-policial, que era o chefe da segurança. Eu liguei e comecei a trabalhar de segurança no Museu de Arte da Harvard. Da Harvard. Com a intenção de estudar lá. Maravilha. E parece que nesse cenário aí também teve uma historiazinha de uma senhora que queria entrar com um cachorro dentro do museu. É verdade. Eu era segurança do museu. Museu, cara, é uma coisa muito bonita e ao mesmo tempo muito monótona, né? Porque todo dia é a mesma coisa. Você tem que estar lá. O trabalho é estar lá. Exato. E era um museu que aparecia muita gente famosa. Apareceu Leonardo DiCaprio, Gisele Bündchen, uma festa à noite, Fernando Henrique Cardoso foi lá. E tinha muito assim de ir o vice-presidente de um país. E eu tava lá na porta do museu. Aí o meu inglês já estava fluindo. Isso era 2002. Trabalhei de 2002 a 2008. Quer dizer, Final de 2002. 1 ano e meio para 2 anos de América. 2 anos de América e eu comecei a trabalhar no museu. Aí o meu inglês já estava fluindo legal e já falava com os americanos. O único brasileiro no setor de segurança eram 40 a 50 seguranças, security guard, né? A gente trabalhava com um radinho aqui e tal. Aí a mulher chegou lá, eu estava no segundo andar, era um museu colado no outro. O museu maior era o Fogg Museum, tudo é nome de família rica, né? E o de trás era Bush Reisinger Museum. E esse Bush Reisinger eram 2 famílias ricas que mandaram obras de arte. Bush Reisinger era da cerveja? Não, né? Não, é Reisinger, não, era diferente. São 2 famílias que se uniram, Bush e Reisinger, e elas eram ricas na Alemanha. O nazismo tomou conta e essas famílias mandaram obra de arte para os Estados Unidos para fugir do nazismo, porque o nazismo pegava tudo e quebrava tudo, né? E aí esse museu é feito com essas obras, então tem um valor histórico. Aí vão lá o que a gente chamava de docents, que eram as professoras, e explicavam cada obra, né? E são coisas viajantes. Eu estava lá, então eu aprendi aquilo tudo, né? Sim. E aí um dia eu estava lá nesse Bush Reisinger, e geralmente eu como segurança, eu ficava embaixo da câmera para a câmera não me ver, né? Porque se, por exemplo, eu quisesse olhar meu celular,
né? Eu podia olhar ali embaixo, né? Isso. E era muito monótono, cara. Passava horas, às vezes não entrava ninguém lá. Exato. E aí, tava no segundo andar, né? Era um museu colado no outro, então tinha uma porta de vidro. Aí eu tô lá na frente, né? Já tava quase terminando o expediente. A gente trabalhava de 10 da manhã às 5 da tarde. E aí eu vi uma mulher chegando com um cachorro embaixo do braço e uma criança pequena, assim, de uns 8 anos. E aí quando a mulher abriu a porta de vidro, eu falei, madam, não pode entrar com isso, com o cachorro, não pode entrar animal aqui. Ela falou, não, ele representa os meus olhos. Uau. Aí eu falei, por que o menino não é os seus olhos? Aí ela falou, já falei com a segurança, você não precisa falar nada e tal, e foi andando com o negócio. Okay. E foi entrando. Foi entrando. Aí e agora, o que eu faço? Aí eu fui para uma outra sala do mesmo museu, chamei a segurança. Unit 5, switch to 5. O canal 5 no rádio. E aí, Eduardo, I'm here, Unit 5. Eu falei, olha, tem uma mulher aqui com um cachorro. Eu acho um absurdo a mulher entrar com o cachorro, porque se ele faz um xixi aqui, sai correndo, como é que vai ser? Ele falou, Eduardo, essa mulher doa milhões de dólares pro museu. Uau. Então você não liga pra ela, não. Essa mulher não tem regra com ela. Põe mão nela, não. Eu falei, caraca, mais uma lição de vida, né? Aí eu falei, ok. Só fica de olho, ok. Aí quando eu desliguei, ele voltou, Unit 5 to Eduardo, switch to 5. Eu falei, ok. Fica de olho na mulher, não deixa ela botar o cachorro no chão. Só isso, ela tá com o cachorro do lado. Beleza, aí passou isso, a mulher foi embora e tal. E teve um outro lance também que foi curioso, que aí eu já tava num outro museu. Cara, se você quer conhecer onde está o dinheiro nesse país, está em duas áreas: universidade e hospitais. As famílias ricas doam, né? Por isso que você vai num hospital, tem uma asa, o wing do hospital, é o nome de uma família. Exato. Prédios e universidades assim. E esse outro museu que eu tava se chama Sackler Museum. E olha só como são as coisas da América. Sackler, Arthur Sackler, que é um médico riquíssimo, dono dos laboratórios Purdue. Purdue são os laboratórios que fizeram o opioide Oxycontin, que já matou mais de 500 mil pessoas nos Estados Unidos. Viciante demais. Viciante. E o detalhe, aqui tem corrupção, só que não é tanto como no Brasil e também é mais direcionada a corrupção. Então, vou dar só uma volta para falar do museu. O que essa família Purdue fez? Pagou para o FDA e para as pessoas que fazem regulação para, na bula do Oxycontin, dizer que é para dor para qualquer doença. Porque antes era para câncer, para doenças terminais. Tem uma série no Netflix falando sobre isso. Tem. Não, e eles pagaram bilhões de dólares agora, foram condenados. Mas condenados de uma maneira que eles não assumiram culpa. Que aí mostra a justiça para o rico é outra. Né? Teve uma pandemia mesmo de Não, até hoje tem. Morte, tem estados que continuam. New Hampshire é um deles, que continua com essa coisa de passar de pai para filho esse vício. Bom, anyway, aí o que eu tava falando, tava no museu Arthur Sackler, beleza, aí eu trabalhava na porta do museu, e aí o museu, que é coisa de rico, o prédio todo foi doado pelo cara, é feito para parecer um sarcófago, então do quarto andar até o primeiro, quem vem de cima é como se estivesse entrando na tumba, tá? Mas isso assim, falando pela arquitetura que a gente vê, mas quem vai lá não vê isso claramente. E aí eu tirei um break de 15 minutos, quando eu voltei, sentei lá, o cara que me deu o break foi embora, que é o Otávio, um hispano que trabalhava lá há muito tempo. E aí quando eu olho pra cima do quarto andar, tá o cara descendo lá com um vaso chinês. Os vasos chineses são os mais antigos, às vezes tem vaso de 3.000 anos antes de Cristo. Uau. 5.000 anos um vaso. E segurando na mão. E o cara segurando na mão, num sábado. E um cara careca vindo lá, descendo, eu falei, caramba, esse cara tá roubando. E vindo na minha direção. Aí eu falei, sir, você não pode tirar nada daqui. Ele, não, eu comprei isso aqui no eBay e vim ver se algum professor me avalia isso. E botou em cima do pódio que eu ficava lá na segurança. Eu não vou nem tocar nisso, que isso aqui pode ser cena de crime, né? Aí eu fui, Unit 1, switch to 5. Aí falei com outro supervisor. Tem um cara aqui que tá com um negócio. Aí enquanto eu falava com segurança, com o chefe da segurança, o cara foi no banheiro, lá embaixo, no basement, né? E aquele vaso tá na minha frente agora ali. Aí o cara, Unit 2, nesse caso, que era o Chris, que era um cara muito gente boa, me indicou viajar para Las Vegas, e eu casei em Las Vegas com a Luciana, em 2006 e tal.
E aí o seguinte, o Unit 2 foi lá, o Chris, e foi no basement falar com o cara. E o vaso tá lá na minha frente, eu não vou tocar nesse negócio. Aí o Chris vai lá e conversa com o cara lá embaixo, eu só tô ouvindo os dois conversando. Eu falo, caramba, será que vai dar briga lá? Ou será que o ladrão tá querendo fugir? Confusão, Daqui a pouco vem os dois abraçados, rapaz. Abraçado. E o Unit 2 falou, esse cara estudou na Harvard aqui, cara. A história dele é verdade. Ele comprou no eBay, ele me mostrou aqui no celular dele, e é do eBay esse negócio, e não tem nada faltando lá em cima. Beleza, aí foi embora. Aí levou o vaso. Eu não sei como é que foi avaliado o vaso e tal. Mas é porque ele foi num sábado, não tinha professores lá. Se ele fosse dia de semana, alguém avaliaria. Exato. Então não acontecia muito, mas essas duas aconteceram. E aí você ficou na Harvard trabalhando no museu durante quanto tempo? Fiquei na Harvard de 2002 a 2008. Estudou também, né? Estudei pós-graduação em jornalismo de 2003 a 2007. E eu estava até te contando antes na preparação aqui para o podcast que o paraninfo da turma, de todas as turmas, né, de formandos, foi o Bill Gates, na minha época. E ele fez um discurso falando sobre o valor da vida na África e também o valor de um diploma da Harvard. E ele não tinha diploma, porque ele fundou a Microsoft de dentro do dormitório da Harvard. Ele até contou no discurso que ele vendia software de computador falando que era Microsoft, mas ele era um estudante dentro da Harvard. Exato. E ele saiu para fundar a Microsoft e aí ele ganhou um diploma honorário esse ano, 2007. Parecido com também o Facebook, né? O Facebook foi de dentro da Harvard Business School, 2003. E aí você vai e começa a ter um contato ali com alguém dentro do Beto, né? Beto Moraes? Beto Moraes? Não, aí já é outra história, que é o seguinte. Eu trabalhei em jornal brasileiro. Quando eu estava trabalhando na Harvard, eu tive vários empregos, porque a Harvard eu trabalhava 25 horas por semana, então era pouco. Aí eu trabalhei na Verizon, junto com a Harvard, e trabalhei também no Jornal Brasileiro, que eram 2 jornais semanais, chamados Metropolitan e a Notícia. Eu comecei em 2003 como repórter, mandando só matérias, e ganhava por matéria, e depois virei o editor do jornal, né? Ali eu aprendi muita coisa, porque eu tinha que preencher 96 páginas na terça-feira e 96 páginas na quinta-feira para lançar o jornal. Era segunda, eu preenchia a página e ele lançava na terça. E o outro era aqui... semanal? Semanal, os dois. 96 páginas cada um. E você estava como editor responsável dos dois jornais? Pelos dois, Os dois eram concorrentes ou tinha? Não, é do mesmo grupo. Mesmo grupo, ok. Mesmo grupo. Era Metropolitan, Brasília News e a Notícia. A Notícia lançada na terça e o Metropolitan na sexta. Então a gente diferenciava a linha editorial, porque o Metropolitan trazia questões de cultura, final de semana... cinema e tal. E o outro era mais quente, imigração e tal. E aí eu contratei na época o Beto Moraes, que foi ser meu repórter e também revisor, né? Corrigia os erros que estavam no jornal. Aí nessa época eu pedi ele para fazer uma matéria com o Maestro Vando, que era... E o Beto tem formação? O Beto tem. O Beto sempre foi mais experiente que eu, porque ele é mais velho. Então ele já tinha trabalhado no Jornal do Brasil, já tinha trabalhado em rádio. Então a experiência do Beto ajudou no jornal. E aí o que acontece é que eu pedi a ele para fazer uma matéria sobre um radialista que estava despontando na comunidade. Isso foi em 2005. E foi uma matéria de ano novo, tipo, o que você espera de 2006 e tal. E aí o radialista era o Maestro Vando. E aí quando fez a matéria eu fiquei encantado pela história do Maestro Vando, que era um pastor, né, o pai do Sérgio. E esse pastor muito amigo, assim, muito aberto à comunicação, não ficava fechado só do ramo evangélico. E aí eu comecei a seguir ele. Vi algumas polêmicas que ele se envolveu e tal, antes de eu entrar. Inclusive é pai do Sérgio. Pai do Sérgio Rezende. Vai estar aqui também participando com a gente aqui. Que bom, que bom. E o Maestro Vando também. Vai que coincidir, se você Seria tiver ótimo, aqui, a gente cara. traz os dois. Ele né? tem muita história para contar. Deve estar no Brasil agora, mas se eventualmente acontecer, a gente vai estar trazendo aqui. Ali tem bastante história. Ele me abriu as portas assim, porque ele acreditou no meu trabalho e eu não tinha experiência de rádio. Então o que acontecia? Eu falava no programa dele 15 minutos, no meu break de 15 minutos. Então várias vezes o Maestro Vando estava comigo no ar e eu estava com alguém me chamando no rádio. Eduardo, você tem que render fulano que está em tal prédio, tal lugar. Porque meu break acabou, mas eu estava falando imigração no telefone, entendeu?
E aí eu comecei a falar notícia com o Maestro Vando, e aquilo foi ficando frequente. Não tinha notícia, cara, na rádio. Era só religião. Eu entendo. Eu, inclusive, nessa época eu estava numa empresa, né? Também. E detectei ali toda a programação estava muito pegada à questão da igreja mesmo. Sim. Aí eu peguei o pastor Glaston Reis. Ele é um cara de rádio, né? Então, assim, Sim. ele tava com a linguagem ali, ele trazia uma pitada no negócio da igreja, mas dava pra perceber ali que ele tinha um negócio de rádio mesmo, e tava diferente, uma coisa mais até puxado para um FM. Sim, tinha outra pegada. Uma pegada diferente, descontraída. Eu falei, cara, eu vou anunciar nesse programa. Então foi aí que eu comecei, inclusive, nessa época, o Maestro Vando foi 650M, né? Sim. E ali eu comecei com ele como anunciante. Mas aí, daí para diante, eu fui me impregnando ali, porque aí começamos a colocar anúncio em outros horários, e eu te ouvia muito. Nessa época de repórter. De repórter, Certo. e inclusive tinha um anunciante do Maestro Vando. Que pagava meu cachê. Era isso? Não. Eu não sei se era ele que pagava o teu cachê, mas era o Beef Grill, né, do nosso grande, Sim. que vai vir aqui também. Não, né? do Rogério. Não, Do esse Rogério. não era o que pagava meu cachê. Correto, mas era um anunciante que sempre estava entrando ali, né? E tinha uma questão de ser cruzeirense. e o Glasson, eu sou atleticano, então Sim. aí ficava aí 2 anunciantes, um no horário do Vando, o outro no horário do... Tá, entendi. Aí começaram a criar, foi aí que eu comecei a ter um contato e eu sempre via que vocês falavam que vocês iam almoçar no Beef Grill e tal, aquela coisa Certo. toda. Rogério. Foi aí que eu fui até conhecer o Rogério pessoalmente Rogério foi um fato. grande amigo, grande amigo. Assim, continua sendo um grande amigo, Sim, mas sim. foi muito importante no meu começo como apresentador. Porque, veja bem, eu falava 15 minutos e não tinha que pensar tudo sobre o programa, não tinha que fazer propaganda e tal. E o Maestro Vando foi embora em 2011 e o Sérgio e o Maestro Vando sentaram comigo e falaram, olha, ele vai embora e aí vai deixar 1 hora para mim, o Sérgio falou, e 1 hora para você. Então o Sérgio vai entrar meio-dia e você 1 hora. E nessa época, até coisa que a gente pode falar agora, se eu falasse para Ilma, ou melhor, se o Maestro Vando falasse para Ilma, que era a diretora da rádio, que ia embora, ela ia tomar o programa de volta. Porque ela queria que todos virassem funcionário da rádio. Exato. Ser funcionário da rádio não era bom e até hoje não é bom. Sim. Por quê? Quem é independente, você ganha o quanto você vende. Se Claro. você for bom, você tem Sim. ilimitado. E aí até para o anunciante também. Sim. Porque uma vez que a rádio é dona de todos os horários, ela vai estar... É muito complicado para a rádio conseguir diversificar a programação ao ponto de falar assim, ó, eu prefiro aquilo ali, eu prefiro aquele ali. Sim. Não é. Porque o Eduardo é funcionário hoje, de repente, mas você sai e vai para outra rádio. né? Não, eu não sou funcionário hoje, eu pago hoje. Não, eu falo lá atrás. Ah, tá, lá atrás. Se você fosse Entendi. funcionário, Ah, ok? sim, é aí isso mesmo. você cria uma fidelidade com o anunciante, e aí, de repente, você não está lá amanhã mais. Colocaram outra pessoa no horário, o Eduardo foi embora, começou Sim. outro cara. Quer dizer, a linguagem já mudou, é outro profissional que está ali, e talvez o anunciante não vai se identificar mais. Então, a probabilidade Verdade. de você ter uma fidelidade com o anunciante, Sim. até porque eu acho que eu fui um dos primeiros anunciantes do seu programa quando Sim, você começou. foi. Foi você da empresa de carro, foi o Tropical Café. Eu acho que depois veio Edson Andrade e Márcia Peçanha. Esses Exato. foram os primeiros. E- Então foi 2011 isso. Exatamente. E aí, como é que a gente fez? Que quem segue o meu trabalho vai lembrar disso, mas foi por um mês, eu acho isso. O meu programa se chamava Vem Viver a Hora da Notícia. Para que a Ilma não pegasse. Não entendesse que O estava... Sérgio me ajudou muito, sou muito grato a ele até hoje. E o Leandrinho me ajudou. O Leandrinho, a primeira semana que eu tinha que ver... E o Leandrinho era funcionário da rádio. O Leandrinho nessa época já era. Primeiro dia que eu fui encarar aquela mesa, era o Leandrinho que fazia. Então, eu tinha que falar e tem que subir o microfone, subir o som e tal. E eu gaguejava, e o negócio não ia bem. É exatamente o que o nosso diretor está fazendo O aqui. pra diretor gente tá aqui. fazendo ali, deixa a gente tranquilo. Claro, com né? certeza. Mas fazer tudo ao mesmo tempo não é mole, não. Tá Então, aí, imagina fazer o corte aí da câmera. Tô aqui, você tá ali, muda exato. aqui, muda pra lá. Não, tem várias né? coisas. Microfone, baixa, Exato. levanta. Então, não, a estrutura correta é isso aqui que a gente está vendo, mas na época eu tive que aprender tudo. Então, os primeiros programas foram péssimos, né? Eu acho que eu nem teria coragem de olhar lá atrás, ouvir. Mas é assim mesmo. válido, né? É claro, é aprendizado. história, com certeza. Aprendizado. Aí depois eu fui ganhando gosto e uma coisa que eu aprendi que eu acho que vale meio que para todas
as profissões é, você tem que encontrar o seu estilo. Não adianta querer imitar. Eu nunca ia ser maestro Vando, né? Nunca. E aí eu tinha que encontrar o meu estilo. E o meu estilo era notícia. Então Isso, o nome já ia, a hora da notícia. E tá numa zona não numa zona de conforto, mas sim se sentindo bem fazendo aquilo. Muito bem, muito bem. Eu me descobri um perfeccionista, porque eu fico pé da vida quando sai errado, que é ao vivo, né? E aí eu lembro lá do meu pai lá atrás, o cara mais sério, que queria fazer tudo certinho. E ao mesmo tempo eu percebi o seguinte, olha, vai haver uma tensão, porque é ao vivo, tem um monte de gente vendo, te ouvindo, né? Porque na época não tinha ainda a live. Eu relutei até em botar live. E aí, muita gente está te ouvindo, e aí o que acontece é que você fica tenso. Só que você não pode passar tensão. Então, uma coisa que quebra é humor. Mas eu não sou humorista, né? Aí eu puxava alguma coisa de humor na enquete. Isso, que inclusive você fez a enquete no seu programa, se eu me corrijo se eu estiver errado, baseado em um programa americano, em que o cara fazia enquetes. Sim. E você ficava de noite na Harvard, quando você estava trabalhando. Não era na Harvard, era na outra universidade. Na outra universidade. É. E aí você ficava ouvindo ali o programa do cara americano e tal, e ficava Sim. vendo que um era mais descontraído Verdade. e o outro era mais fechado, né? Vamos dizer assim. Eu vou abrir um parênteses, mas eu vou encurtar essa história, que é o seguinte, eu trabalhei de 2001 até um pouco de 2002, mas foram poucos meses, limpando um prédio de uma universidade. E aí era à noite, terceiro shift. Cara, eu não recomendo ninguém trabalhar terceiro shift, porque inverte o seu metabolismo, é péssimo. Eu trabalhei 2 anos. Então, Eu você entrava sabe o que eu tô falando. Eu entrava 5 da tarde, saía 11 horas. Eu fazia 105 horas por semana. 11 horas da manhã do outro dia? 11 horas da manhã do outro dia. Nossa senhora, é muito. É, Eu No entrava... World Trade Center, Nova York. Ah, é? Você trabalhou no prédio? Estacionando o carro. Uau, que legal, cara. Você tem uma história com um prédio histórico. Deixa eu te dar uma dica pra você. Assiste o primeiro capítulo do podcast chamado To Be. Inclusive tá aqui, ó. Acessa lá, Eduardo. Que dica. E aí você vai ver o primeiro episódio, você vai ver um pouco da nossa história. Eu quero ver, eu quero ver. Mas olha só, só para resumir o que você citou do prédio, que aí tem a ligação com o rádio, que é muito legal. Trabalhava eu e um americano chamado Tim, e era um prédio de 3 andares, a gente tinha que limpar o prédio na madrugada. E aí a gente separou, eu e ele, eu vou limpar os banheiros e você limpa as salas de aula. As salas de aula você tem que tirar tudo quanto é cadeira. Isso vai dar um trabalho danado, todo dia tirar cadeira. E aí ele tinha medo, vou falar do jeito que é, ele tinha medo dos mods da mulher. Uau! Né? E aí eu botava o meu saco plástico lá na minha mão, botava no saco preto, acabou, nem olhava nada. Yeah. Dá nada, aí papel higiênico sujo e tal, dá nada isso, mas eu limpava rapidinho. Aí eu tinha um rádio que chega a ligação do rádio, botava no meio do corredor, todo volume, que era de madrugada, ninguém ouvia, e aí eu assistia um show no rádio chamado John and Jeff Show. E esse show, eu não sei, tem a câmera, agora ligou, John and Jeff Show. Que era, o John era mais sério e o Jeff mais escrachado. E era um show lá na Califórnia. E era na madrugada. E eu ficava, que legal, o povo participa na madrugada. E aquilo eu ia aprendendo inglês. E aí o time, eu conversava com ele fumava muito, ia lá fora e tal. Tinha até uma parte engraçada disso aí, cara, porque a gente vai passando os meses, a gente vai ficando mais confortável, né, no trabalho. E aí, era madrugada, olha só... E eu já fazia o trabalho que era para fazer de 7 da noite até 6 da manhã do outro dia. Isso aí. E eu fazia esse trabalho numa boa. Só que eu fui ficando confortável e fazia 4 horas da manhã. Aí eu ia dormir. Só que eu ia dormir no escritório melhor lá da diretora. Porque tinha um sofá, cara. Eu também passei por isso, porque uma da parte do meu trabalho lá era tipo assim, era bem cronometrado. Tipo às 4 horas da manhã eu tinha que subir era nos 3 últimos andares da empresa, né? De estacionamento, e checar carro por carro para levar um relatório para o Marriott World Trade Center, que é o hotel que ficava entre as duas torres, para que eles pudessem computar lá que a pessoa que está no hotel, o carro dela dormiu lá na garagem uma noite, então para cobrar do cliente a diária. Certo. Então eu fazia isso aí. Então esse horário que eu fazia, já era quase ali umas 4 horas da manhã. Aí eu descia, jogava no computador, 4h30, descia, 5 horas já estava tudo liberado ali. Aí eu dormia em Rolls Royce,
Que legal. Dormia em Ferrari. Então o seu amor por carro também, ué. É. Mas aí, cara, aí o que eu quero te perguntar, né? É porque comigo já aconteceu. O quê? De eu acordar e o estacionamento tá rodando a 1000 por hora, velho. Eu fui até 11 horas dormindo ali no carro do cliente. E alguém te pegou lá dentro? Claro, velho. Uau. O gerente chegou. Mandou embora? Não, porque não é doido, velho. Como Por que eu não é mandei? doido? Ué, porque como é que eu vou dizer pra você? Foi encaixado como luva pra eles, porque eu era bem eficaz no que eu fazia ali. Certo. Não teria lógica mandar um funcionário embora pra ter que colocar outro cara no lugar, começar do zero de novo, pra um cara que já tá fazendo tudo Treinar e redondo. tudo, certo. Porque aquele horário de 11, na realidade, oficialmente, meu horário terminava tipo 9 horas da manhã. Só que era justamente o horário em que era o maior pique do estacionamento, tá todo mundo chegando. Então era sagrado, o cara sempre sabia que eu queria fazer horas, né? Eu falava, Ricardo, pelo amor de Deus, segura mais um pouquinho aí, porque tá bombando. Não precisa estacionar carro, nada, fica só no caixa. Olha, que legal. Então eu ia ficando, aí dava 11 horas, eu falava, cara, já deu, velho, eu tenho que chegar em casa, dormir um pouco pra voltar. Você daqui a trabalhou pouco. lá de quando até quando? Eu trabalhei de meio de 99 até final de até 2001. Então, antes da queda lá. 40 dias antes da World Trade Center. Eu 40 dias fui no antes? Brasil, prometi, você vai ver depois a história completa. Fiquei 40 dias e voltei. Eu voltei pra cá, tipo 9 de setembro. E liguei pra eles dizendo, eu tô de volta. O cara falou, Ricardo, você começa dia 11 de setembro, 9 horas. Uau. No pódio do World Trade Center, no hotel. Você vai cobrir as férias do outro funcionário que tá lá. Que é onde você fica ali, quando você chega para se hospedar no hotel, que você quer entregar a chave do carro, e aí você faz o ticketzinho para dar pro cliente e tal. Ligava no radinho lá no estacionamento. Não, mas então você foi trabalhar no dia da queda? Eu estava tomando banho para ir pro prédio. Que sorte, hein? Quando o primeiro avião acertou e o André, um abraço, André. É porque foi 8 da manhã, né? 8h40. É, 8 e pouco, né? foi e para chegar de onde eu morava até lá era coisa de 15 minutinhos de metrô, rapidinho. E aí, o André me liga que ele tinha acabado de sair, que ele trabalhava de noite também, ele saiu do serviço dele, que era na mesma companhia que eu arrumei pra ele. E aí foi aquela bagunça toda, cara. Uau, Eu que liguei a coisa. televisão, Eu tava lá um dia antes, eu contei essa história com mais detalhes, você assiste lá. mas eu não conheci o World Trade Center. Mas o negócio, só para finalizar da escola, é que eu dormia na sala da diretora lá e era um sofá muito bom. E aí eu combinei com o Tim, que era o meu parceiro lá de trabalho. Se o chefe vier, eu nem lembro o nome do chefe, era um senhor velhinho que andava arrastando a perna, assim, meio mancado. Era isso que eu queria te perguntar, se não te pegaram dormindo lá. Não, aí olha só, eu combinei com o Tim. Aperta o fone do rádio 3 vezes que eu vou ver que ele tá vindo. Aí o Tim fez isso e o cara apareceu lá, pertinho da porta. E eu saí, cara, foi a coisa mais cara de pau que eu já fiz na minha vida. O cara perguntou, você tava dormindo? Não, mas com a cara de sono. Com a cara de sono, um olho assim, quase chinês. De tanto. Desculpa. De tanto que eu tava com sono ali. Mas aí o cara falou, não, pode dormir, não sei o quê. Eu vim aqui ver como que tá o trabalho e tal. Eu falei, olha, já terminamos. Aí ele foi lá ver, e eu assim, ó, tipo, botando a mão no olho pra não, né? E o olho tudo vermelho, tudo. Cara, eu respirei fundo pra falar que ele não, mas eu falei. E aí eu saí disso por causa da questão do sono mesmo, né? Aquilo, eu chegava em casa 6 e pouca da manhã, não conseguia dormir até umas 9, 10. Não sei se o coração fica acelerado, não sei o que é. E aí eu dormia até 6 horas da tarde, meu amigo. Perdia almoço, perdia tudo. Eu morava na casa do meu irmão, que tinha uma casa grande, tinha um basement legal, meu quarto era no basement, num silêncio danado. Então eu trabalhei nessa universidade, na verdade era uma faculdade, Rivier College, faculdade católica e tudo. E foi daí que veio, então, a inspiração para você, dentro do teu programa, rádio, fazer a enquete. A enquete, sim. E depois eu passei a ouvir um programa que eu discordava do cara quase que 100%, mas era muito inteligente, que era na 969. Aí eu já trabalhava à tarde, trabalhava até em plano de saúde, entrando data entry lá, e com fone de ouvido, ouvindo rádio. E aí eu ouvi, era 3 horas da tarde, era o Jay Severin, que era Extreme Games, com Jay Severin. E o Jay Severin era anti-imigrante. E eu odiava isso. Até um dia ele recebeu a ligação de um brasileiro, chamado André. Ele falava, André. E aí o André falou assim pra ele,
você fica falando mal de imigrante, eu sou o illegal que você fala e tal. E eu ouvindo o carro, falei, caraca, Uau. o cara tem coragem. Aí o Jay Sherman falou assim, rapaz, fica aí onde você tá, que eu tô mandando uma mensagem pra imigração agora e vai te pegar agora. E eu sabia que não acontece assim e tal. É. Mas aí eu comecei a pensar, juntando as duas experiências de rádio, que aquilo que o John and Jeff Show fazia de enquete era bom, e o que o Jay Severin fazia era bom no seguinte sentido, o Jay Severin conseguia cativar quem discordava dele. E eu discordava e eu ouvia. Eu não conseguia passar sem ouvir o Jay Severin. Ok. E aí eu pensei, quando eu for fazer rádio, eu quero que todo mundo ouça, até quem discorda. Entendeu? Inclusive, você adotou a mesma vinheta de abertura, né? A música de entrada é a mesma do Jay Severin. Eu falei isso na rádio. Ele morreu agora há 2 anos. Continua. Continua a mesma música. Continua a mesma música. Não é homenagem, mas é assim, pra ver se tinha alguém que lembrava dessa época e ouvia a rádio também. Alguns ouvintes lembravam. E falavam mal até do Jay Severin. Você até comentou também que ele falava das mulheres, né? Ele era muito inteligente, ele tinha uma coisa de muito sedutor com as palavras em inglês, e eu gostava disso porque eu estava aprendendo muito inglês. E aí ele falava muito mal da Hillary Clinton, era republicano, e aí ele falava assim, que a Hillary Clinton tinha um bumbum do tamanho do mundo. E aí uma vez ligou uma advogada e falou com ele no ar. Foi a primeira vez que eu vi o Jay Severin ser controlado por alguém no ar. E a mulher falou no ar, olha, você fala da aparência dos outros, eu já vi a sua foto. Você é feio que dói. Você tem uma cara de rato. Para de falar da aparência dos outros quando você tem essa aparência ridícula. O cara gaguejou, rapaz. Eu pensei, será que isso foi um ato assim? Eles combinaram? Nada, a mulher saiu, ele despedindo dela e tudo. Tomou então, conta assim, dele. tomou. E aí eu comecei a perceber também o seguinte, olha a furada que é o programa ao vivo. Porque o cara não sabe quem tá na outra linha. A mulher podia falar assim, deixa eu fazer um elogio pro Jay. E chegar lá, mete pau nele, entendeu? Não dá pra filtrar. E aconteceu isso comigo em rádio, tudo. Eu já tive ouvinte que falava. Quando eu fiz um editorial uma vez para defender o casamento gay em Massachusetts, em 2003, uma mulher ligou e falou assim: você tá defendendo os homens do demônio, não sei o que lá. E eu deixei ela falar. Aí eu falei: acabou. Homem do demônio pode estar na escola estudando com a sua filha agora. E aí? Vai ser o quê? Aí ela foi falando, tal, passou. E eu já tive vários embates assim, com ouvintes. Uma vez, lembra da época do Telex Free, que eu denunciava na rádio? Sim. A festa junina da Igreja Católica de Framingham, que eu vou agora ser mesário agora. É a mais famosa. Mais famosa. Não é que a Pirâmide anunciou na camisa da festa junina. Maravilha, olha Eu só, tava gente. no Maestro Vando. Eu desci o porrete no rádio, falei, é hipocrisia pegar dinheiro de pirâmide, botar numa igreja e tal. Rapaz, as mulheres ligavam pro Maestro Vando e falavam assim, esse Eduardo vai queimar no fogo do inferno. falava. O Eduardo tá aqui ainda, né? E aí você pega, faz um programa seu, A Hora da Notícia. A hora da notícia. No momento, a Luciana era a esposa. Sim. Você faz uma dobradinha com ela e com o Rogério Maria Braga. Rogério entrou em 2012, o programa começou em 2011, era para fazer um quadro e foi ficando, e o Rogério foi ótimo, me ajudou bastante. Repórter para assuntos aleatórios. A gente brincava com isso, o Rogério também aprendeu no rádio, Sim. como eu estava aprendendo. Nessa época eu já fui fazer jornal, negócio fechado também, de 2 horas de programação. E o Rogério era um braço direito, assim, né? Como se fosse um outro irmão mais velho. O negócio fechado era Era na 360. Tá, mas era a Hora da Notícia também? Não, negócio fechado mesmo. Era com negócio parceria fechado. com o Com empresário Walter Com Medeiros. Walter. A gente tinha um acordo e tal. E então eu aprendi Valtinho. muito. Valtinho, Gente boa, tá morando na Carolina do Sul agora. Tá lá em Myrtle Beach. É Myrtle Beach, já visitei ele lá e tal. E o nosso amigo Freeley também. Freeley tá em Myrtle Beach? Não, eu falo que era do um grupo. abraço. É do grupo até hoje. né? Ele trabalha no negócio fechado. Então, eu acho que qualquer profissão, a experiência, inclusive erros, né, fazem você vai ficando melhor, vai ficando mais à vontade. Eu já entrei em cada furada em rádio. Tem uma vez que eu fiz uma enquete sobre 11 de setembro, aniversário do 11 de setembro. E aí... Assunto delicado, né? Muito delicado. E aí, na época, saíam umas gravações, olha só, de gente de dentro de um dos aviões na secretária eletrônica das famílias se despedindo. Loucura. Loucura total. E eu fiz uma loucura pior ainda. Uhum. Peguei e botei isso no rádio. E perguntei para os ouvintes qual seria a sua gravação. Pelo amor de Deus, Eduardo. Rapaz,
Eu expliquei, assim, a minha intenção é, Uau. a vida pode acabar a qualquer momento. Eles entraram no avião e não sabiam o que ia acontecer, né? E expliquei, dei uma explicação e tal. E quando a gente ouvia aquilo, era arrebatador. É de cortar. Em inglês, obviamente, mas era assim... Diga pra fulano que eu amo, e não sei o que. Aí a voz da pessoa vai ficando embargada. E eu do outro lado com a voz embargada. Rapaz, o primeiro comentário. O cara liga na rádio e fala, cara, eu te ouço todo dia, gosto do seu trabalho, mas você foi longe demais. E aí o cara vai falando isso, e é ao vivo. E eu vou pensando assim, da onde que eu vou daqui? O que que eu faço com isso? Se eu entro na briga com ele, eu vou continuar fazendo o negócio... E eu posso brigar com outros. E eu só pensando, e ele falava, eu já não estava nem ouvindo, que eu estava matutando aqui. O que que eu vou fazer? Exato. Ao vivo na rádio. É. Aí ele E aí- parou. E aí tem também o lado da pessoa que está recebendo a ligação. Sim, não, e tem todo mundo ouvindo, né? E agora o que que faz, né? Aí quando ele acabou de falar, eu falei, cara, eu acho que você tá certo. Eu acho que talvez não seja de bom tom. Ele falou, pensa noutra coisa. Aí eu pensei assim, vou botar um comercial. Já, agora. Magui Toyota. Agora. Eu não sei se nessa época você já anunciava. Era a Direct. Ah, era outra. Não, mas a Direct não anunciou muito tempo comigo lá. Porque, Bom. porque o cara que cuidava disso daí saiu de lá. Exato. Não, mas só pra finalizar isso. Quando o cara sai, que eu vou pensar em botar o comercial, o primeiro text message que vem é esse cara tá certo, você foi longe demais. Primeiro text message. Aí eu falei, eu tenho que sair daqui agora. É. Aí eu falei, olha, volta daqui a pouco com outro assunto. Pá, entrou um. E pronto, vai embora. Aí eu voltei, pedi desculpa e minha cabeça, pensando várias coisas, já botei outro tema de família, não sei o que, passou. Exato. Cortei o assunto, cortei a enquete e passou. Yeah. A gente aprende. A ideia é ruim, Ah, a ideia é ruim. é. Né? Eu tinha um professor de escrita lá, de oficina literária lá no Brasil, que falava assim, tem ideia que é tão ruim que não bota nem na gaveta, bota no lixo. Porque Exatamente. senão você vai se animar a consertar essa ideia, você pode perder outra ideia. Exato. Entendeu? É. Então a ideia é muito ruim, muito ruim. Marketing também, né? Você é cara do marketing, eu também sou. Sim. Nós estamos ali no meio e tal. Meu pai sempre falava comigo uma questão sobre marketing, né? Que eu já cheguei ao ponto de. É isso mesmo. Não tem marketing mais ou menos. É, Tem marketing bom e tem marketing ruim. é. O marketing mais ou menos não serve para nada. Não Ele é serve. xoxo. Hoje Ele até... é xoxo. O ruim é bom. E o bom é excelente. Não, agora você deu uma de Dilma aí, rapaz. Me enrolou minha cabeça aqui. Então, cara, porque eu vou dar um exemplo pra você. Naquela época tinha uma propaganda em Minas Gerais. Sim. Deu uma de Dilma chique. Tinha uma propaganda em Minas, tem uma Ceasa. Ceasa é um centro onde vendem wholesale, né? Atacado por Sim, atacado, atacado. para os varejões ir lá e comprar verdura, aquela coisa toda. Então tinha um atacadista de batata. Certo. E esse cara fez uma propaganda, né? E colocou essa propaganda na Globo de Minas Gerais lá e tal. Aí chegava, era dois compadres. Fala, compadre. Rapaz, você viu lá a batata? Qual a batata? A dourada ou a marrom? Não, a batata lá, da Ceasa da batata. Porque aquela batata que é grande, era lavada. A batata é isso. Era uma propaganda tão ruim, mas tão ruim, Uau. ok? Que toda festinha que tinha de reunião, porque sempre vai pra cozinha, vai tomar uma cerveja, a pessoa começa a brincar e tal. E aí você tá ali, o cara começa a vir, rapaz do céu, mas como é que passa um trem aqui na televisão? Aí o cara falou assim, o quê? Ah, que é a propaganda. Foi qual? Da batata, rapaz. Aí eu falei assim, como? Como é que é? Você não viu, não? Você tem que ver, cara. Ó, um compadre falando com o outro da batata. O bom que é ruim. A batata é isso, a batata é aquilo. Cara, O ruim que é péssima, horrível, horrível. Mas onde é que é isso? Batata lá na Ceasa, no quilômetro tal, na rua tal, Aí já vendeu. no lugar tal. Quer dizer, a propaganda é péssima. Mas o cara tá vendendo a empresa inconsciente. Sim. Você tá me entendendo? Porque ficou aquele negócio. É ruim demais, mas é ruim que acaba aí já que dá vai resultado. pro outro extremo, Exato. acaba dando resultado. Agora, se fosse uma propaganda média, talvez o cara não ia estar falando na festa lá, tal, da batata. Olha, hoje eu fui num dos meus anunciantes, que é uma churrascaria, e tirei umas fotos lá lindíssimas das peças de carne e tal, e eu fiquei pensando, eu vou fazer uma propaganda mais simples no Facebook, tá lá no meu Facebook. E aí eu pensei assim, quem conseguiria resistir a essa carne? Aí eu pensei,
Só os vegetarianos, ninguém mais. E aí eu escrevia do negócio. Aí eu comecei a pensar, vegetariano, eu vou lembrar que tem gente que não come carne na propaganda da carne. Aí eu mudei. Quem conseguiria resistir a essa carne? Somente os bois e as vacas. Ninguém mais. Aí eu botei lá embaixo, até vegetariano não resiste. Aí eu pensei, sai de uma coisa, vou sair desse negócio de vegetariano. Deixa o vegetariano pra lá. Deixa pro canto lá. Aí e eu pronto. botei com a carne da Frame Station, todo mundo saliva, ninguém resiste. Show. Que aí liga com o negócio do resiste. Então, assim, o processo criativo também exige humildade, né? Você tem que reconhecer o negócio, não tá bom. É tem que igual procurar outro. aquela rede fast food, a Chicken Filé, né? Sim. Tem uma vaca falando, coma mais chique, coma mais chique. Pra não comer ela. É claro, é. E aí, vamos lá, 650 foi pro espaço, né? Passou um período ali, Sim. se tornou praticamente a maior emissora de rádio direcionada para imigrantes. Foi muito boa, foi muito boa. Você diria dos Estados Unidos? Sim, para imigrante sim, porque tinha um sinal muito bom, tinha reconhecimento na região já, porque já tinha uma estrada longa, e era uma rádio basicamente de serviço público, porque tinha muita coisa que falava, que ajudava, e começou com a tradição religiosa, que fez a pessoa ficar fiel. E depois começou aquele monte de programa. Eu tenho a honra de ter sido o primeiro a ajudar com notícia, né? Quando eu comecei a apresentar já tinha outros. Mas aí na pandemia, não sei se você quer contar essa história, por que parou? Sim. Sim. Na pandemia, tinha um novo gerente, que era o Myron, que era o namorado da enfermeira do dono. E ele até se aproximou, chegou a fazer podcast com a gente, gravando e tal. E aí a pandemia começou em fevereiro. Ó, minha filha nasceu no dia 1º de fevereiro de 2020. Eu lembro que quando eu entrei no hospital com a minha esposa Jéssica, lá em Framingham, a primeira pessoa morreu Nós em Massachusetts. vamos Mas voltar a falar. fita um pouquinho, porque senão vai dar nó na cabeça das pessoas que tinha a esposa Luciana e depois virou Jéssica. Mas a gente podemos voltar Põe um depois. parênteses e a gente volta aí. Aí o que acontece? Eu entrei no hospital e morreu a primeira pessoa em Massachusetts. E aí eu vi que aquilo ia crescer. Nessa época foi aquela época lá do Drauzio Varela falar que era uma gripezinha, ele falou em janeiro. Aí depois o Bolsonaro pegou isso e tal. Aí o que acontece é o seguinte, esse período de antes da pandemia crescer era o período pra gente se preparar na rádio. E eu falar pro Myron, esse negócio vai nos atingir. Ele, não vai, ninguém vai parar de anunciar, não vai fechar nada. Eu falei, vai fechar tudo. Fevereiro isso. Aí, cara, é legal a história pelo seguinte, a gente vai conhecendo o que as pessoas sabiam naqueles momentos. Por exemplo, o Trump ficou sabendo no dia 2 de fevereiro que o coronavírus pegava pelo ar. E nós ficamos sabendo em abril. Ou seja, o presidente americano sabia disso e não usou essa informação. Mas essa é outra história. Aí o que acontece? Eu fui falando para ele, vai vetar. Chegou o dia 13 de março, o governador fechou tudo em Massachusetts. E aí eu falei, eu te falei. Aí começaram os anunciantes a ligar para a rádio rádio foi perdendo. Eu perdi a Magui na época e perdi um outro. Aí a rádio não queria negociar com a gente. Queria que a gente continuasse pagando a mesma coisa. E eu falando, não, a gente não tá ganhando a mesma coisa. Aí eu encabecei um esforço de fazer um cálculo para que a gente pegasse um empréstimo com o governo estava oferecendo na época, que era $75 mil. Olha como a gente não tem noção do que é pandemia. A gente achava que a pandemia ia durar 3 meses. A rádio pega os $75 mil, paga a sua conta toda, né? E nós, radialistas, ficamos com o empréstimo para pagar em 30 vezes ou 40 meses. E eu fiz o cálculo, com a ajuda do meu irmão, que é estatístico, em de todos os programas, quanto todo mundo ia pagar por mês a mais, se a rádio deixasse a gente sem pagar 3 meses. Eu, na época, ia pagar 200, 300, e eu era que pagava mais porque eu tinha 2 programas. E aí, 300 a mais por mês, eu ia pagar. E aí, apresentamos isso. A rádio não quis. Bom, agora a gente tem que ouvir a sua proposta. Aí a rádio veio com a proposta do seguinte, vocês pagam metade agora e rola a dívida do metade para frente. Só que cada mês eu ia ter uma metade a mais. Sim. Aí nós falamos que não. E éramos 12 negociando. Não, era a proclamação toda. Era praticamente toda. Aí o que acontece? Só não tinha o de final de semana e tal, alguns pastores e tal. Até o pastor Manuel estava com a gente, todo mundo. Aí o que acontece? No meio da negociação, o Myron vai lá e tira o Sérgio do ar.
E o Sérgio era um dos 12. E nós falamos, se você não botar o Sérgio de volta, nós vamos sair todos os 12. E era difícil falar isso porque a gente não sabia o que ia acontecer na pandemia. E eu com a filha bebê de 2 meses em casa. E eu tinha falado para ele, cara, eu tenho uma filha em casa. Você sabe disso, você acompanhou a gravidez da minha esposa e tal. Vou falar para o Mairo. E aí, uma última reunião que eu e Marcelo Benevides tivemos com o Mairo, e a gente falando para ele, tem que botar o Sérgio de volta. Até botar o Sérgio de volta a gente nem negocia. Não, vocês não têm nada a ver com isso, eu vou negociar com cada um. Não tem negociação com cada um. E aí eu lembro que a última palavra que eu falei para ele foi cuidado para você não ser o gerente que fechou essa rádio. Pro Mairo. Aí o Mairo falou assim, cuidado com o que você fala, Eduardo, você pode se arrepender depois. E fechou a rádio com ele. Entendeu? Então assim, aí a gente saiu para ir pro Leandrinho e depois eu fiquei sabendo que a rádio do Leandrinho ia fechar. Não sei se ele contou aqui para você. Contou. Ia fechar, eu não sabia disso. Aí meio que... Ia fechar. Sim. Foi onde que encontrou. Foi ali. ótimo. E o Leandrinho As foi histórias são super... maravilhosas. Foi até bom, né? O Leandrinho tá contando a história dele e você já vem logo depois e Sim. encaixa aqui agora, meio que pegou uma coisa E o com a outra Leandrinho ali. foi, assim, mestre em nos receber, porque ele aceitou, por exemplo, ele tinha 3, 4 horas de programa de manhã, ele aceitou parar com o Eu dele. tentei comprar a Inspirável. Ah, isso eu não sabia. Isso aí eu não sabia. Ele sabe. Quando isso? Eu e o Simon. Oh, uau, também não sabia. A gente tinha planejado de fazer uma proposta para ele e a gente ia montar um estúdio e tal. Mas assim, Mas não nessa rendeu. época, 2020 ou antes? Era, mas porque eu já tinha percebido o que ia acontecer. Eu já tinha Mas percebido. na época que da pandemia, é isso? Não, quando 650 foi embora e vocês tomaram a decisão em bloco, vocês iam sair, Certo. ok? E a transição qual que era? Vocês não iam para a nossa rádio, que é totalmente Não, o independente. pastor chegou a chamar a gente. Chegou a chamar. Ok, né? Pro Glauber, não vejo, eu pensava, né? A web, tudo bem, já estava solidificando um pouco o nome da Inspirável, aquela coisa Sim. toda. Eu acho que faltava ali era um pouco mais de investimento, né? E aí, como eu era anunciante, o Simon também era um anunciante forte, a gente pensou, pô, vamos pegar os 2 maiores anunciantes, porque a gente divulgava praticamente Sim. quase todos os horários. O Simon divulgava em 6 e foi retirado da... Foi. Inclusive, eu levei ele de volta para a rádio. Sim, sim, Né? eu lembro. Intermediei essa reunião depois de um ano para ele voltar para a rádio. Mas aí eu cheguei a propor para o Leandrinho. O Leandrinho nem pegou, ouviu ali e ficou quieto. Mas porque já estava meio que... Não, mas olha a só, coisa aí eu caminhando, acho né? que faltou timing de vocês, porque se você faz a oferta antes da nossa proposta, ele pegava, porque ele estava praticamente falindo, né? Ia parar. Mas aí quando foi os 12, aí não interessa. mas aí é aquele detalhe, eu não tinha informação que a rádio não ia seguir. Então, aí sai os 12 em bloco. Não, mas legal. Eu acho com que isso certeza. tudo é Não, válido. É válido. Não tem que discutir. Não tem que É discutir, válido. né? Vocês fizeram uma proposta de um business. É válido. E é bom, porque pode ter crescido um pouco para ele no sentido de que, pô, acho que agora é minha hora, agora é meu momento. Exato. Né? Não, e era mesmo. É. O Leandrinho foi muito injustiçado na 650. E eu acho que as pessoas não entendem muito bem o Leandrinho. Por ele ser pequeno e trabalhar com humor, as pessoas não acham que ele é sério ou que ele pode ser enganado ou alguma coisa assim. É um cara, um puta empresário na área dele, conhece muito da área dele. Os equipamentos da Insuperável sempre foram melhores do que da 650. Sempre foram. Ele sempre teve essa preocupação. Sempre. E isso já mostra o interesse dele genuíno de botar o que é melhor, Sim, entendeu? A 650 era tudo velho. Apesar de serem coisas boas, porque eram antigas, mais fortes, mas era tudo velho. Para comprar uma câmera era uma novela, entendeu? Imagino. Então- E aí, como que vem a transição, então, de você ter passado por namorada, vem o casamento com a Luciana, Sim, e aí, em um determinado momento, né, esse casamento termina, sim. aí você segue, já estava na Insuperável. Não, foi antes. Aí eu separei da Luciana oficialmente em 2018, janeiro de 2018. Nosso casamento estava bom e a gente chegou em comum acordo a isso, né? Ela trabalha comigo até hoje, né? Sim. Nós dois somos bons amigos e reconheço o que ela fez na minha vida e tudo. E aí eu passei um período sozinho na minha casa e tal. E aí eu percebi, cara, que eu não consigo ficar sozinho. Porque ficava lá, eu sou uma pessoa muito de falar, de conversar. Olha que interessante, né? Se a gente voltar um pouquinho aqui na entrevista,
você já tinha essa incógnita de falar, cara, eu não consigo viver com as pessoas, eu não consigo, quer ficar mais na minha e tal, lá atrás, quando você tava morando com 4, 5 pessoas, Ah, sim. né? Aí depois você É. passa, né, por Sim. essa vida, vamos dizer assim, né? E É. aí você se vê num cenário que também não dá pra ficar sozinho. Então, não dava, eu ficava olhando, e aí eu comecei a pensar, pô, cara, nessa época eu tava com o quê? Foi 2018, 4 anos atrás, então eu tava com 44 anos, tenho 48 hoje, e eu comecei a pensar, pô, eu não vou ficar nessa vida sozinho, eu quero ter filho, né, e tal. E aí eu comecei a sair e tal, mas eu não queria ficar na noite de balada e chegar bêbado, essas coisas, não me agradava mais. Já passei por isso quando eu era mais novo e tal. E aí curiosamente, eu estava em casa sozinho e aí um amigo meu que trabalhava com Lyft falou assim, eu posso falar da maneira que aconteceu porque todo mundo já sabe um pouco dessa história. Aí ele falou assim, cara, quer conhecer uma mais gostosa? Falou assim mesmo pra mim. E eu sozinho, 11 horas da noite em casa. Falei, como assim? Pô, você tá aí sozinho, não tá fazendo nada. Eu acabei de deixar uma mulher bonita ali numa discoteca lá, numa boate em Boston. E eu tava em Ashland, 11 horas da noite. Uau! E era 5 de maio. Aí eu... 5 de maio era a festa dos Festa boricuas, dos boricuas. mexicanos. E as mulheres... Não, porto-riquenho. as mulheres... Mexicano ou porto-riquenho? Não, o mexicano também faz. Porto-riquenho também, mas as mulheres que ele levou eram mexicanas, né? Eu falei, vou lá. Aí eu peguei o carro, fui lá. E eu, pô, no caminho eu pensei, o que eu tô fazendo? Mas não tem nada a perder, vou lá. Tal, fui lá. Aí entrei na fila, entrei lá sozinho, cara. Uma boate lá no centro de Boston e tal. Beleza. Aí eu fiquei andando pra lá e pra cá, muita mulher bonita tinha. Aí eu vi 3 mulheres dançando. E eu não sabia se era americana, se era brasileira, se era mexicana e tal. E fiquei olhando. Isso já era perto de 1 hora da manhã, já, à noite passando. Porque eu cheguei lá meia-noite, né? Aí eu vi as 3 mulheres, tentei chegar perto pra ver se era inglês e tal, e nada. Aí uma delas era uma loura dançando. Pô, vou falar com aquela loura ali. Aí a loura passou na minha frente, cara. Eu segurei a mão dela e falei assim, em inglês, posso te pagar um drink? Ela falou, não. Aí eu falei, qual é o seu nome em inglês? Aí ela falou, Jéssica. Falou Jéssica. Não falou Jéssica. Falou Aí Jéssica. eu falei, prazer, meu nome é Eduardo. Ela falou, até aqui tem brasileiro? Tudo quanto é lugar tem brasileiro? Eu notei o sotaque dela de Jéssica. Né? Inclusive hoje eu tenho um repórter que o nome dele é Jonathan. Eu falo Jonathan e ele finaliza falando, de Brasília, Jonathan Ferreira. Caraca, eu tenho que voltar a falar Jonathan por causa desse cara agora. Aí eu paguei uma Coca, não, uma Pepsi na época, e aí a gente ficou conversando. Deu 1 hora da manhã, acende a luz, eu vi, essa mulher é bonita do jeito que eu pensava mesmo, né? Aí ela vai me dar um beijo no rosto e fala, tô indo embora, minhas amigas vão me levar, tô indo embora. Aí eu fiquei teclando com ela um pouco, ela tinha me dado o telefone, né, que eu peguei o meu telefone e falei assim, bota seu número aqui. E ela me deu um número que termina com 4400. Eu falei, essa mulher me deu um número errado, cara. Isso é número de... E o meu é 5200, então assim... Isso é número de loja de carro. Essa mulher me deu errado. Isso era 1 hora da manhã, e eu andando pro estacionamento e mandando mensagem. E ela nada de responder. Aí ela vira e fala assim, quem é? Aí eu falei, pô, eu tava conversando com você agora. Caraca! O Eduardo e tal. Ela falou, tá. Não reconheci o telefone, não sei o que. Aí começou a conversar e tal. Beleza, aí ela foi embora. No outro dia eu deixo um monte de mensagem no telefone dela pra almoçar. E ela nada de atender. Aí no outro dia, isso foi de sexta pra sábado, e no domingo ela me ligou de volta e falou, desculpa, esqueci o telefone no carro da minha amiga. Eu falei, essa mulher é enrolada, né? Eu pensei, esquecer telefone? Eu esqueço a minha calça, mas não esqueço meu telefone em lugar nenhum. Aí eu fui conversando com ela. Aí a gente foi conversando e tal. Aí eu, vamos encontrar hoje? Não, hoje não, tá fazendo difícil. Aí no outro dia encontrei, segunda-feira. Aí a gente saiu, foi lá pro Prudential, tinha o Italy ali e tal, mostrei pra ela e tal. Aí, curioso que eu não vou falar o nome da pessoa, mas eu fui no restaurante na frente do Prudential, tinha um cara brasileiro conhecido como Amante. Uau! E o cara falou assim, pra mim, quando foi pro banheiro, né? Não viu nada. Mas não vou falar, tem que ter outro podcast pra falar o nome dele. Aí é o seguinte, aí eu comecei a gostar da Jéssica, né? A gente foi saindo, até que chegou um momento e eu falei pra ela assim, olha, eu quero ter filho.
eu quero ter uma filha. Ela falou, eu também, eu tenho um filho lá no Brasil, um homem, e eu quero ter uma filha. Aí a gente foi com o relacionamento e tal, e a gente planejou a gravidez da Estela, foi tudo planejado. E hoje a Jéssica, minha mãe e a Estela são os amores da minha vida. A Show Estela de bola. mudando a minha vida completamente. Ok. Nós estamos chegando já no final desse podcast. Obrigado, cara. Foi muito bom. Passou muito rápido. É, rápido. Mas eu quero que você fale para mim, acho que é o quadro que eu mais gosto do seu programa, que é o que você fala sobre o acompanhamento da sua filha, Sim, Diário Estelar. Diário da Estela, né? Que você vai ali, né? Sempre tem um momentozinho Sim. do cotidiano ali que você sempre está trazendo. É maravilhoso. Obrigado, cara. O quadro foi criado para eu falar, como você falou, numa espécie de diário para mostrar para ela, né? Depois. E o quadro cresceu em maneiras que eu não imaginava. Por quê? Porque os ouvintes começaram a me falar várias coisas que eu nem pensava que eu ia ouvir. Por exemplo, um pai falou, pô, você tá me lembrando como era minha filha fazia exatamente isso, você tá me fazendo reviver. Aí uma mãe fala, pô, todo pai tinha que ser assim, celebrar tudo. Aí vem outro pai e fala, pô, cara, eu não segui o meu filho do jeito que você está falando, eu lamento isso e tal. Então, assim, despertou nos pais algo que eu não esperava, e que é muito legal de ver, porque esse negócio da paternidade, que para mim era um sonho, eu achava que nunca ia acontecer, porque foi passando os anos, né? Muda a gente, muda pro bem e pro mal. Não pro mal de fazer mal, mas de insegurança, né, da gente ficar pensando que, pô, agora tem uma pessoa que depende de mim. Sim. Ou será que eu vou ser o bom pai? A gente foi fazer exames e tudo quando estava grávida, e por causa da minha idade avançada, eles falavam pra gente, olha, ela pode ter síndrome de Down, pode ter não sei o quê. Aí fomos fazer um exame. Os riscos, né? Os riscos. Aí a Jéssica tem lá um cromossomo que pode trazer uma anormalidade. Se você tiver, aumenta de 10% para 75% a chance dela ter. Eu falei, ih, ferrou. Uau. E aí eu ficava pensando nisso, tal. Fizemos o exame, eu fiz o exame e tal. Tava até sem plano de saúde na época, paguei $1.400 no exame. Aí eu não tinha, beleza. E quando ela nasceu é aquela coisa, né? Louca. Benção, maravilhoso. Você também é pai. Sei, claro, com certeza. Mas aí o quadro tem foi duas meninas e um menino. Legal, Né? cara. Muito bom. A Bruna deu um susto, porque teve uma suspeita de surdez também. Ah, é? Eu não sei de onde tiraram, mas chegaram e falaram, ó, tem que fazer umas baterias de exame, porque parece que ela é surda, Uau, né? que coisa, hein? Loucura. Fomos para Boston, especialistas, fizemos tudo quanto é bateria de exame que você deve imaginar. Hoje eu tenho certeza que ela não tem nenhum problema. Ele tá rindo, né? Ai. Eduardo, aonde é que o pessoal vai seguir o Eduardo de Oliveira? Aonde que eles Olha. te encontram? Onde que encontra a bonequinha? O meu Facebook é Eduardo Oliveira, sem o D, tá escrito a hora da notícia embaixo. Tem o Instagram Eduardo_A de Oliveira. E eu tô na Rádio Insuperável, né? 8 da manhã, Central da Manhã, e 1h da tarde, a hora da notícia. Rádio Superável, vocês têm que abaixar o aplicativo, Sim. né? Para É de vocês graça conseguirem e- de graça. É conteúdo brasileiro de 6 da manhã até 7 horas da E noite. com Inédito. todos os empresários também que anunciam na rádio, oferecendo seus produtos, Sim, né? Como a própria empresa que eu represento, sim, Magui. que é a Magui. Voltando mais uma vez, agradecer Magui Toyota. O mundo de automóveis espera por você. A nossa Amparo Insurance e a nossa Ram Design. Obrigado mais uma Muito vez, obrigado, cara. cara. Muito Foi bom, gostei muito. bom te receber Não, aqui. Eu que agradeço. Tá É muito uma honra bom pra mim. mesmo. Parabéns E- pelo projeto também. E vamos voltar de novo a trazer, porque a história sempre tem muita, né? Tem muita não coisa. acaba. Muita coisa. Obrigado para você mais uma vez. Ó, entra aqui embaixo no link, acessa aí o nosso canal, acessa o sininho aqui para você receber todos os vídeos também e acessa o nosso Instagram, ok? Tubi Podcast. Obrigado, até o próximo programa. Obrigado. Muito bom.